Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o preço da imortalidade. Capítulo 181, a aparição de Matatabi. Na densa floresta do País da Lua, um grupo de shinobi de Komogakuri, envoltos em mantos negros, avançava lentamente pela mata. Logo se depararam com Sakuma Taki, que desviou o olhar para o homem que liderava o grupo, um membro do clã Yotsuki de Komogakuri, chamado Yotsuki Akira. Ele era a figura-chave na negociação de hoje com Sakumo. Yotsuki Akira, entregue o que eu pedi. É crucial para mim, disse Sakumo, com um tom firme porém sério. Os lábios de Yotsuki Akira se curvaram em um sorriso malicioso. Ele abriu os dedos e revelou um pergaminho em sua mão. É isto que você está procurando? Sim. Preciso que me devolvam, respondeu Sakumo sem hesitar. O pergaminho trazia o símbolo inconfundível de Konogakakuri. Não havia dúvida de que pertencia a Sakumo. No entanto, só porque Sakumo estava ali não significava que ele poderia reivindicá-lo. A expressão de Yotsuki Akira escureceu de divertimento. A Terra da Lua não é oficialmente parte da Terra do Relâmpago, mas é um dos nossos estados vassalos. Vocês, shinobi de Konoha, invadiram aqui. Esse é o problema de vocês. Agora que interceptamos as informações confidenciais de Konoha, vocês as querem de volta? Que absurdo! Sakumo ouviu em silêncio, aguardando a ordem final de Yotsuki Akira. Ao ver a calma de Sakumo, a presunção de Akira se aprofundou. Você deveria saber que este pergaminho nos dá uma vantagem para pressionar Konoha. Você acha mesmo que eu o entregarei tão facilmente? Akira não fez a mínima tentativa de esconder suas verdadeiras intenções. Sakumo demorou um pouco antes de responder. A Terra da Lua não está sob a jurisdição da Terra do Relâmpago. Eu não invadi seu território nem o provoquei. Além disso, nós dois somos shinobi. Enviar espiões para coletar informações é uma prática padrão. Não há necessidade de se apegar a isso com tanta teimosia. E não podemos esquecer que Konoha fez muito por Komogakuri. Vocês não teriam conseguido seus empréstimos sem a ajuda de Konoha. Há realmente necessidade dessa hostilidade? A voz de Sakumo permaneceu calma, mas suas palavras tinham peso, tanto pessoal quanto político. A lógica em seu argumento deixou Itsuki Akira e seus homens trocando olhares inquietos. Eles não tinham uma resposta sólida. Afinal, os shinobi de Komogakuri eram conhecidos por sua destreza física, não por sua diplomacia. A expressão de Yotsuki Akira ficou ainda mais sombria. Ele não conseguia falar mais que Sakumo, mas não havia como entregar o pergaminho sem lutar. Sakuma Taki, não importa o quanto você raciocine, você não vai conseguir este pergaminho. A menos que o seu terceiro Hokage venha aqui pessoalmente para pegá-lo, pode esquecer. Akira deixou sua posição clara. Sakumo suspirou interiormente, fechando os olhos lentamente. Ele havia tentado a diplomacia, mas se o outro lado se recusasse a recuar, não lhe restava outra escolha a não ser recorrer a meios mais primitivos. Sua mão se moveu levemente, agarrando a lâmina curta em suas costas, a famosa presa branca de Konoha. O quê? Você está pensando em lutar contra nós? Itsuki Akira e seus homens ficaram tensos, preparando-se. Alguns começaram a fazer sinais com as mãos, enquanto outros sacaram suas armas. Quando Sakumo abriu os olhos novamente, uma aura afiada e penetrante irradiou dele como agulhas, direcionadas diretamente a Yotsuki Akira e sua equipe. Perdoe-me, disse Sakumo, desaparecendo em um borrão. Sua lâmina brilhou como raios prateados, cortando o ar com precisão mortal. Clang, clang, clang. O som de metal colidindo ecoou pela floresta. Faíscas voaram enquanto a velocidade e a força de Sakumo subjugavam o shinobi de Komogakuri. Em poucos segundos, a batalha foi decidida. Itsuki Akira cambaleou para trás, agarrando o ferimento e fazendo uma careta de dor. Ele teve sorte de ter escapado com vida. Seus companheiros não tiveram tanta sorte. Todos jaziam sem vida no chão. Pingar, pingar. Sangue escorria da ponta da lâmina de Sakumo para a terra. Ele não olhou para o shinobi caído. Seu olhar penetrante se fixou em Yotsuki Akira, o próximo alvo. Naquele momento, Itsuki Akira finalmente entendeu a lenda que cercava Sakuma Taki durante a Segunda Grande Guerra Ninja. Dizia-se que qualquer shinobi que encontrasse Sakumo poderia abortar sua missão sem punição, pois não havia esperança de vitória. Tal era o terror de enfrentar a presa branca. Tal era sua lenda. Pela primeira vez, Yotsuki Akira sentiu de fato o peso da reputação assustadora de Sakumo. Mas agora não era hora de pensar nisso. Ele cerrou os dentes, tentando superar a dor e pensar com clareza. Dada a habilidade de Sakumo, Akira sabia que não teria chance em combate direto. Mas não entrou em pânico, ele havia previsto aquela situação desde o início. Você pode ser a presa branca de Konoha, mas ainda é apenas humano. Não pode enfrentar aquela criatura. Os passos de Sakumo pararam, seus olhos se estreitaram ao ouvir algo perigoso. Ele sabia que Yotsuki Akira não estava blefando. O fato de Akira ter sido escolhido para liderar aquela unidade avançada de Komogakuri significava que ele não era um shinobi comum. Ouvi dizer que o Pirralho Killer B aprendeu a conviver com ele. Nunca me dei ao trabalho de tentar. E sinceramente não acredito que alguém possa realmente viver em harmonia com uma fera dessas. Tudo bem. Ataque Sakumo. Você vale a pena eu usar essa coisa. Apareça agora. Quando Yagetsu Akira terminou de falar, seu corpo começou a relaxar. Ele não se importava mais com os ferimentos sangrentos. Sua postura tornou-se naturalmente ereta e então, gorgolejo, gorgolejo. Bolhas vermelho escuras emergiram de seu corpo. O chakra não apenas vazou, como começou a curar seus ferimentos em uma velocidade visível. Logo, as bolhas de chakra vermelho escuras cobriram todo o corpo de Akira, e uma cauda carmesim brilhante brotou de suas costas. Ao contrário de Naruto, que conseguia manter a consciência mesmo depois de brotar uma ou duas caudas, Akira atingiu seu limite no momento em que a primeira cauda apareceu. Ele já podia sentir sua mente se esvaindo.
Naqueles momentos finais de lucidez, Akira teve um pensamento. Mesmo que esse monstro assuma o controle temporariamente, está tudo bem. Assim que ele emergir, seu chakra avassalador será detectado pelos guardas do perímetro de Komogakuri. A vila enviará a equipe de selamento para recapturá-lo. Com tudo planejado, Akira se sentiu à vontade. Seu corpo não resistia mais ao chakra vermelho escuro nem um pouco. Quando a segunda cauda começou a emergir, o manto carmesim de chakra o envolveu completamente. Seus olhos se tornaram de um branco puro e orelhas pontudas pareciam surgir dos lados de sua cabeça. A transformação irrompeu de seu corpo como uma erupção vulcânica. Golpe! Um som agudo e ensurdecedor ecoou pela floresta. Os pássaros se dispersaram em pânico, e os animais no chão fugiram para salvar suas vidas. Uma fera imponente, com várias dezenas de metros de altura, pairava sobre a floresta. Sua forma era felina, com um corpo azul e elegante marcado por listras pretas. Seu corpo semi-transparente brilhava, não como ar, mas como puro chakra. A forma azul da fera tremeluzia como chamas ao vento. Era Matatabi, o duas caudas, totalmente liberado. Sua forma massiva era sufocante. Seu chakra era tão imenso que ameaçava esmagar tudo, e sua intenção assassina não era menor que a de Shukaku. A pressão era avassaladora. Esta foi a primeira vez que Ataki Sakumo viu duas caudas pessoalmente. Para ser sincero, ele ficou abalado. Mas a disciplina de um ninja poderoso rapidamente o dominou, e ele se acalmou. Sua mente acelerou, analisando todas as informações que pudessem funcionar a seu favor. Ele precisava derrotar aquela besta com cauda se quisesse alcançar seu objetivo. Ao ver que Sakumo não recuava, Matatabi ficou furioso. Ao contrário dos sete caudas, mais dócil, Matatabi não tolerava obstáculos. Você ousa ficar no meu caminho, humano? Morra! Com um rugido ensurdecedor, Matatabi levantou uma pata enorme e a golpeou em direção a Sakumo. Sakumo rapidamente formou um selo com uma das mãos. Com uma explosão de velocidade, ele desapareceu do local, reaparecendo acima da cabeça de Matatabi. Sua espada curta presas brancas estava erguida, crepitando com relâmpagos. Faíscas dançavam ao longo da lâmina, aparentemente se conectando com os relâmpagos no céu. Bum! Um trovão ribombou no céu azul claro como se respondesse à liberação de relâmpagos de Sakumo. Ele desceu a lâmina com força, mirando na cabeça de Matatabi. Bum! Choque! O enorme corpo de Matatabi foi forçado a cair no chão pelo impacto. Humano! Seu tolo insolente! Rosnou Matatabi, lutando para impedir que seus membros afundassem na terra. Abriu a boca e uma chama abrasadora e de alta temperatura começou a se formar. O fogo irrompeu em direção a Sakumo com uma força aterrorizante. O ar ao redor dele esquentou drasticamente. Uma gota de suor escorreu por sua testa, mas sua compostura permaneceu intacta. No ar, ele girou o corpo e formou outro selo. Liberação de água, onda cortante. Um jato d'água foi lançado, formando a lâmina mais afiada que se possa imaginar. Cortou a enorme bola de fogo, partindo-a em duas. O impulso da água continuou, atingindo Matatabi diretamente. Matatabi rugiu de dor, como se tivesse sido atingido por um chicote. Qualquer um que assistisse ficaria atônito com a cena. Um humano frente a frente com uma besta com cauda era quase impensável. Mas aqueles que entendiam melhor o mundo ninja sabiam que shinobi de nível Kage conseguiam se defender contra bestas com cauda, às vezes até derrotá-las. O terror das bestas com cauda não residia apenas em sua força, mas em suas infinitas reservas de chakra. Com certeza, depois de 30 minutos de batalha intensa, a balança começou a pender. Os golpes poderosos de Sakumo continuaram, cada um causando imensa dor a Matatabi. Mas a batalha prolongada o deixará exausto. Ele respirava com dificuldade, o suor escorrendo pelo corpo. Enquanto isso, Kakuzu, que estava encostado em uma árvore à distância, cruzou os braços e fechou os olhos. Parecia que ficar sem chakra era um problema comum, não apenas por causa do Sharingan, mas talvez também por causa de certas características herdadas. Mais 20 minutos e Akira estaria morto. Mas a julgar pelo cansaço de ataque Sakumo, suas pernas não estavam muito melhores. Que inútil! Se fosse Kakuzu, ele não duraria só mais 20 minutos, ele poderia facilmente aguentar 7 dias e 7 noites. Sem dúvida, o chakra é a alma deste mundo. Se você quer desafiar o destino e se tornar um verdadeiro protagonista, o primeiro passo é transformar seu chakra em algo grandioso. Caso contrário, você será apenas mais um tipo chamativo no começo, mas inútil depois. Naquele momento, Kakuzu ainda estava encostado em uma árvore, observando em silêncio. Ele não fez menção de intervir. Embora ataque Sakumo parecesse estar no limite, existe um certo potencial que só aparece quando as pessoas são encurraladas. Com um pouco de sorte, ele poderia superar isso e finalmente resolver seu problema de deficiência de chakra. Então, Kakuzu decidiu deixar Sakumo continuar lutando. Mas de repente, uma presença tênue e hostil começou a se aproximar da clareira da floresta, agora destruída. Quando aquela pessoa finalmente parou e firmou os pés no chão, Sakumo, que lutava contra Akira com todas as suas forças, imediatamente sentiu o perigo. Ele saltou para trás em um instante, pousando em um local seguro e colocando alguma distância entre ele e Akira. Estranhamente, Akira não aproveitou o momento para atacar. Em vez disso, seus olhos se voltaram para o recém-chegado. Sakumo respirou fundo algumas vezes para se recompor. Shinobi de Komogakuri? Ele se perguntou em silêncio. Se uma unidade de Komogakuri tivesse chegado, as coisas piorariam drasticamente. No entanto, para sua surpresa, a pessoa não era de Komogakuri. Sakumo levou apenas um segundo para reconhecê-lo. Para ser justo, os dois nunca se conheceram pessoalmente. Sakumo só tinha visto a imagem desse homem em reportagens. Levantando-se lentamente, Sakumo estreitou o olhar para a figura à sua frente. Este é o território da Terra da Lua. O que traz o Mizukage aqui?
Perguntou ele, pronunciando cada palavra com clareza. O terceiro Mizukage, Mufu, manteve os olhos semicerrados como sempre. Ao ouvir a pergunta de Sakumo, o canto de seus lábios se ergueu em um sorriso irônico. Um peão descartado de Konoha. Nunca imaginei que você teria coragem de voltar. Essas palavras atingiram Sakumo como um raio. Ele deu um passo à frente, com o olhar ardente fixo em Mufu. Terceiro Mizukage, como você sabe dessa informação? E sua presença aqui, isso não pode ser mera coincidência. Capítulo 182. Duas bestas com cauda, Uchiha Madara retorna. Terceiro Mizukage, nem o clã Ataque nem Konogakakuri guardam rancor contra você. Por que está interferindo neste assunto? Apenas um peão abandonado. Por que eu deveria me dar ao trabalho de me explicar para você? As palavras arrogantes e desdenhosas do terceiro Mizukage fizeram Ataque Sakumo franzir a testa profundamente. Segurando a lâmina com força, ele deu um passo leve à frente. No momento em que estava prestes a se lançar para frente como uma flecha saindo da corda do arco, seu pulso foi firmemente agarrado por outra mão. Ao lado dele, Kakuzu apareceu. Afaste-se por enquanto. Você deveria se concentrar em descobrir como compensar a falta de chakra do seu clã. Com um aceno de mão, Kakuzu fez sinal para que Sakumo recuasse. Aquele campo de batalha não era mais adequado para ele. Sakumo, sem protestar, recuou silenciosamente. Kakuzu voltou seu olhar para Mufu. Terceiro Mizukage, que pena. Da última vez, só levei seu professor embora. Desta vez, decidi deixá-lo aqui também. Mufu não se intimidou com a aparência de Kakuzu. Aliás, desde o momento em que pisou no campo de batalha, já sentirá Kakuzu escondido nas sombras. Em resposta, apenas zombou sem dizer nada, enquanto seu corpo começava a sofrer uma transformação drástica. Gorgolejo! Gorgolejo! Chakra vermelho escuro irrompeu, e várias caudas se desenrolaram atrás dele, balançando contra o vento. Quando a sexta cauda emergiu, seu chakra atingiu o ápice. O manto da besta com cauda envolveu Mufu, e seu corpo se expandiu rapidamente. Outra fera imponente, com dezenas de metros de altura, apareceu. Um corpo enorme, branco e inchado, coberto por um líquido pegajoso. Duas mãos desproporcionalmente pequenas de cada lado e 4 antenas semelhantes a caracóis no topo da cabeça. Os 6 caudas, Saiken, surgiu. Com os 6 caudas bloqueando a frente e o 2 caudas cortando a traseira, a situação estava clara. Kakuzu, no entanto, permaneceu indiferente. Estilo de madeira. Técnica de encadernação com 8 pilares. 8 enormes estacas de madeira dispararam de todas as direções, cercando 2 caudas. Suas pontas afiadas perfuraram o manto de chakra da besta com cauda. Grito. O 2 caudas soltou um lamento ensurdecedor. Cada vez que se deparava com seu jutsu, sofria a dor mais insuportável. Quanto aos 6 caudas. Jutsu de invocação. Com uma explosão de fumaça branca, outra criatura enorme apareceu. Kakuzu, no que você me meteu desta vez? Nossa, você está lutando contra bestas com cauda de novo? Você tem alguma vingança pessoal contra elas? Katsuyu mal teve tempo de se espreguiçar antes de notar os furiosos 6 caudas e 2 caudas à sua frente. Kakuzu ficou em cima da cabeça de Katsuyu. Vá, mostre a eles o poder da floresta Shikotsu, mas eu não posso vencê-los. O tom de Katsuyu estava cheio de relutância. Você não lutará sozinho. Formando selos de mão mais uma vez, Kakuzu invocou sua próxima técnica. 9 bestas mascaradas. 9 portais de espaço extradimensional surgiram no ar. De dentro deles, 9 invocações sobrenaturais emergiram. Vá, divirta-se com eles. Kakuzu cruzou os braços, seu tom relaxado. Ele ainda não havia alcançado o nível de um verdadeiro deus, mas lidar com algumas bestas com cauda ainda era fácil. Minutos depois, marcas escuras apareceram ao redor dos olhos de Kakuzu. Arte sábia. Este era o poder central do modo sábio da floresta Shikotsu. Um físico mais forte era necessário para empunhar jutsus mais poderosos. Kakuzu agarrou a enorme pata do 2 caudas e exerceu uma força além da compreensão. As enormes presas do 2 caudas foram arrancadas de sua boca. Grito. O 2 caudas Matatabi soltou um grito estridente, seu corpo tremendo de agonia. As presas gigantes na mão de Kakuzu ainda carregavam vestígios de chamas persistentes, que logo se extinguiram completamente. O material genético dos 2 caudas, adquirido. Selando as enormes presas do gato em um pergaminho, Kakuzu olhou para cima e notou o 2 caudas encolhendo rapidamente, recuando para dentro do corpo de seu Jinchuriki. O chakra vermelho escuro cintilou brevemente no corpo inconsciente de Yotsuki Akira antes de desaparecer completamente. Esta pode ter sido a experiência mais aterrorizante que o 2 caudas já havia vivenciado, comparável apenas à daqueles 2 homens do passado. Em momentos como esse, esconder-se dentro do corpo de seu Jinchuriki era a opção mais segura. Kakuzu não disse nada, caminhando até Itsuki Akira, que estava inconsciente. Sem hesitar, chutou o próprio corpo em direção a Sakumo. Capturem-no. Ele será útil mais tarde. Kakuzu então se virou lentamente para encarar os 6 caudas que ainda lutava. Ao contrário do 2 caudas, os 6 caudas era como uma lesma sem casco. Seu corpo era inchado e coberto de muco, o que lhe conferia um nível de defesa excepcionalmente alto. A camada externa pegajosa aumentava ainda mais sua durabilidade, tornando-o ainda mais difícil de ser danificado. Lutar contra os 6 caudas costumava ser uma batalha prolongada de resistência. Mas para Kakuzu, isso não era um problema. Saltando sobre a cabeça dos 6 caudas, ele observou suas 4 antenas. Sua mão direita endureceu, e sobre o punho, uma protuberância distinta, semelhante ao chifre dos 5 caudas, começou a se formar. Seu poder, eu o tomarei. Baque. Com um único soco, o tentáculo se despedaçou em um jato de fluidos. O membro decepado caiu no chão. Kakuzu estava pronto para desferir mais alguns socos, mas os 6 caudas já havia começado a recuar.
Ele torceu seu corpo liso e serpentino e, com velocidade crescente, mergulhou de volta em seu Jinchuriki. Porém, algo inesperado aconteceu naquele momento. O terceiro Mizukage, Mufu, ainda envolto em seu chakra vermelho escuro, ainda não havia retornado completamente ao normal, mas abriu os olhos à força. Sem dizer uma palavra, deu um passo repentino à frente e disparou para longe. Vendo isso, Kakuzu franziu as sobrancelhas. A menos que se fosse um Jinchuriki perfeito, controlar a forma e a retirada de uma besta com cauda era quase impossível. O processo de liberar e selar novamente uma besta deveria deixar um Jinchuriki completamente esgotado. Então, por que depois de resgatar a fera, este terceiro Mizukage ainda teve forças para fugir como se nada tivesse acontecido? Era completamente desconcertante. Mas, falando sério, para onde você acha que pode correr? Kakuzu murmurou. Com uma rápida rotação no ar, ele pousou firmemente no chão. Sem pressa, recuperou um pergaminho de selamento e selou o tentáculo decepado dos 6 caudas dentro dele. Então, formando o sinal de mão dos selos opostos com uma das mãos, ele desapareceu com um cintilar corporal. Alguns minutos depois, sobre o vasto oceano, a rota inevitável que levava à Terra das Águas, Mufu finalmente parou. Ele sabia que Kakuzu já o havia alcançado. Toque, toque, toque. Botas ninja pressionavam a superfície da água, criando ondulações. À medida que o som de passos se aproximava, Kakuzu chegou. O rosto de Mufu estava vermelho, seu corpo fraco e exausto. Era evidente que ele ainda não havia se recuperado totalmente. Mas mesmo que tivesse, não havia saída para ele naquele dia. Você é diferente dos outros, comentou Kakuzu, dando um passo à frente. Diga-me o que eu quero saber, e talvez eu não torne isso muito doloroso para você. Mufu riu friamente. Quer informações minhas? Continue sonhando. E além disso, você não pode me matar. Kakuzu estreitou os olhos, acelerando os passos. Quando estava a poucos metros de distância, saltou repentinamente para frente como um animal em caça, estendendo sua mão enorme para agarrar o rosto de Mufu. Mas naquela fração de segundo, uma sensação estranha passou pela mente de Kakuzu, fazendo-o franzir as sobrancelhas. Não era nada tangível, apenas um instinto, uma cautela repentina. Ele não sentiu nenhum chakra estranho nem detectou qualquer presença por perto. No entanto, inexplicavelmente sua intuição gritava com ele. Um palpite infundado, talvez. Mas, no mundo Shinobi, o instinto costumava ser o aviso mais confiável de todos. Quantas pessoas neste mundo poderiam provocar tal reação em alguém como ele? No ar, Kakuzu girou o corpo em um instante. Seu punho direito já havia endurecido 30 vezes, sua ponta irregular infundida com o poder genético dos 5 caudas. Ao mesmo tempo, os efeitos persistentes do modo sábio ainda não haviam desaparecido completamente. Poder da besta com cauda, Kekkei Genkai, modo sábio, tá tudo combinado em um único golpe devastador. Nem mesmo o shinobi mais forte do mundo sairia ileso. Mas o que aconteceu depois foi além de todas as expectativas. O punho de Kakuzu passou direto pela figura à sua frente como se atingisse o ar vazio. Ainda no ar, Kakuzu virou a cabeça, vislumbrando claramente a pessoa no momento em que uma onda de energia mental inundou sua mente. Ao pousar na superfície da água, ele cerrou os punhos, seus ossos estalando enquanto apagava à força a presença estranha de seus pensamentos. Então, olhando para trás, viu Mufu correndo a toda velocidade, desaparecendo rapidamente na distância. Kakuzu não se deu ao trabalho de persegui-lo. O terceiro Mizukage? Ele era insignificante. Se necessário, Kakuzu sempre poderia capturá-lo mais tarde. Mas a figura parada diante dele agora, essa sim era alguém realmente raro. Uma estrutura ligeiramente curvada, cabelos secos e ralos, mãos esqueléticas segurando uma bengala. No entanto, o cabelo espetado, as feições esculpidas, e o mais importante, aqueles olhos profundamente inesquecíveis. Não houve erro algum. Uchiha Madara. Quanto ao motivo pelo qual o corpo de Madara conseguiu passar pelo ataque de Kakuzu, a razão era simples. Ele não estava fisicamente aqui. Toda sua figura, brilhando em uma névoa de cores, não era nada mais que uma projeção. Eu nunca imaginei que um mero inseto do passado pudesse evoluir tanto. A voz de Madara, agora marcada pela idade e exaustão, não tinha mais o vigor de antes. Era o som de um homem se aproximando do crepúsculo de seus anos. Kakuzu, no entanto, não ficou nem um pouco surpreso. Ele próprio tinha mais de 50 anos, e Madara era ainda mais velho que Hashirama Senju, um ano mais velho. Isso significava que ele já estava com quase 70 anos. Então, você assumiu o controle do terceiro Mizukage. O que exatamente você está planejando? No momento em que a pergunta saiu dos lábios de Kakuzu, ele de repente se sentiu tolo, porque ele tinha acabado de se lembrar dos eventos da linha do tempo original. A razão pela qual Obito caiu na escuridão foi por causa de Nohara Rin. E o motivo da morte de Rin? No fim das contas, tudo remontava à névoa oculta. Aqueles shinobi da névoa tolamente implantaram o Três Caudas em Rin e então pretendiam mandá-la de volta para Konoha como uma bomba viva. Isso pode parecer uma perda para Konogakakure, mas se você pensar bem, isso não é apenas entregar a eles uma besta com cauda de graça? Pense bem, antigamente o primeiro Mizukage lutou com unhas e dentes na mesa de negociações para garantir o Três Caudas. E agora, essas gerações posteriores estão simplesmente devolvendo-o a Konoha. Isso não passa de uma atitude tola, sacrificar 1000 do seu só para causar 800 danos ao inimigo. Mas por que o terceiro Mizukage deu uma ordem tão ridícula? Se ele não estava simplesmente com morte cerebral, a única explicação que faz sentido é que ele estava sendo controlado. Tudo o que aconteceu foi uma armadilha cuidadosamente armada, orquestrada por Uchiha Obito. E uma armação dessas, só alguém como Uchiha Madara conseguiria. Parecia que Madara havia assumido o controle do Mizukage de Kirigakure muito antes de Obito sequer entrar em cena. Obito estava apenas construindo sobre a fundação que Madara já havia construído, adicionando alguns retoques finais por conta própria.
De certa forma, suas habilidades o tornam quase imortal, comentou Kakuzu, erguendo uma sobrancelha. O que é ridículo é que aquele idiota, seja o Tobirama, realmente deixou você ficar ao lado dele naquela época. Kakuzu achou um absurdo. Esse cara conseguia arrastar Senju Tobirama para o meio de tudo mesmo depois de morto. Será que ele estava tão relutante em deixar o homem descansar? Limpando a garganta, Kakuzu mudou de assunto. Imagino que os ferimentos deixados pelo primeiro Hokage não foram exatamente leves, foram. O infame Shura do mundo Shinobi agora está reduzido a lamber as feridas nas sombras. O que ele queria dizer era claro. Se Madara ainda tinha alguma força para lutar, por que não se mostrar? Uma tentativa tão grosseira de me provocar, zombou Madara. Mas parece que seu conhecimento sobre mim é suficiente. Talvez compartilhemos um objetivo em comum. Com isso, Madara estendeu a mão. Venha, deixe-me mostrar-lhe a beleza do meu mundo. Kakuzu assentiu silenciosamente para si mesmo. Décadas espreitando na escuridão claramente haviam mudado Madara. Ele não era mais apenas um bruto que dependia dos punhos. Ele havia aprendido a arte da manipulação. Madara, você já considerou a possibilidade de que tudo o que estamos fazendo esteja sendo orquestrado por outra pessoa? Que você e eu possamos ser apenas peças no tabuleiro de xadrez de alguém? Ele não disse isso diretamente, mas não porque temesse que Zetsu Negro pudesse estar bisbilhotando. Não, o verdadeiro motivo era simples. Se ele explicasse tudo com muita clareza, a arrogância de Madara poderia fazê-lo descartar a ideia de cara. Mas deixar uma pequena ambiguidade? Isso talvez o fizesse pensar. Mesmo através da projeção borrada, Kakuzu pôde ver uma leve mudança na expressão de Madara ao ouvir aquelas palavras. Era sutil, mas estava lá. No entanto, com a mesma rapidez, Madara escondeu qualquer traço de emoção. Quase quero te reconhecer, Madara refletiu, mas não sei se você é capaz de me entreter. Te entreter? Kakuzu riu baixinho, mas sua expressão subitamente escureceu. Madara, que tal eu fazer uma pequena viagem para Kirigakuri? Madara riu. Seja bem-vindo para tentar. Capítulo 183. Batalha. O Zetsu Negro deve ter ajustado sua estratégia de batalha, caso contrário, não teria levado Uchiha Madara deliberadamente ao seu encontro. O Sharingan de Madara ainda estava intacto, e ele até havia despertado o Rinnegan. No entanto, Kakuzu não se intimidou nem um pouco. Madara, pare de fingir. Se você realmente tem poder, mostre-o aqui e agora. Você pode até começar a terceira grande guerra ninja, se quiser. Tá? Um mero inseto do passado, mas hoje você ousa falar comigo com um tom tão confiante. A projeção espectral de Uchiha Madara curvou os lábios em um sorriso fraco. Por que você não dá uma olhada na Vila Ryuin primeiro? Aí você vai entender. Ao ouvir essas palavras, Kakuzu franziu a testa. Dentro da Vila Ryuin, liberação de água, grande inundação. Uma onda torrencial irrompeu do solo plano, engolfando toda a vila em um instante. A água impetuosa invadiu casas, arrastou os moradores e deixou para trás uma devastação total. À medida que a água recuava gradualmente, 7 figuras emergiram da névoa persistente. O que estava mais à esquerda era um homem imponente, com quase 1,90 metros de altura, carregando uma lâmina enorme, a cutelo decapitador. Ele era ninguém menos que o infame espadachim que mais tarde ficaria conhecido por cortar bijudamas, Biva JZ. Ao lado dele estava um homem com cabelos castanho avermelhados, carregando a sameada coberta de pele de tubarão, Suikazan Fuguki. Atrás deles estavam os membros restantes, Kurarari Kushimaru, Jinin Akebino, Munashi Jinpachi, Ringo Meiyuri e Zuki Mangetsu. Juntos, eles eram conhecidos como 7 espadachins ninja da névoa. E já faz um tempo desde a última vez que assumimos uma missão lá fora. Desta vez, vou deixar meu cutelo decapitador beber até se fartar de sangue fresco. Irmãos, massacram a vila inteira. Biva JZ sorriu, seus dentes afiados tremendo de antecipação, seus olhos vermelhos de excitação. Derramamento de sangue e matança. Era para isso que ele vivia. Entendido. Os outros 6 sorriram maliciosamente. Sem hesitar, ergueram suas lâminas forjadas de forma única e as brandiram com precisão mortal, abatendo aldeões indefesos em seu caminho. Ah! Ajuda! Por favor, me poupe! Gritos de agonia e súplicas desesperadas por misericórdia ecoaram pela vila, alimentando a sede de sangue dos 7 espadachins ninja. Para eles, aquele massacre era emocionante. Os sons de sangue espirrando eram uma linda melodia, e o terror nas vozes de suas vítimas era uma obra-prima eterna. Eles não nasceram monstros. Em vez disso, foram forjados em assassinos sob o reinado do terceiro Mizukage. A infame política da névoa de sangue permeava todos os cantos de Kirigakuri, incluindo a academia, onde jovens estudantes eram forçados a matar seus colegas para se formar. Aqueles que sobreviveram testemunharam sua própria dormência, um testemunho de seus corações impiedosos. Para eles, massacrar civis era tão natural quanto respirar, sem hesitação, sem remorso, apenas prazer. Mas este não era o território deles. Eles não teriam permissão para agir de forma desenfreada. Clang, clang. 4 correntes grossas subitamente se ergueram do chão, prendendo Ringo Meiyuri com firmeza. No instante seguinte, a lâmina imbuída de chakra de Eizei Hokuno brilhou, pronta para derrubá-la. No entanto, Biva JZ reagiu rapidamente, brandindo sua cutela decapitadora com uma força tremenda. Com um estrondo retumbante, a lâmina pesada rompeu as correntes, libertando a Meiyuri bem a tempo. Vendo isso, os outros espadachins da névoa cessaram momentaneamente a matança. Com um leve bater de pés, saltaram juntos para se reagrupar. Biva JZ mostrou seus dentes de tubarão, seu rosto transbordando arrogância e desdém. De onde diabos vocês vieram? E o que há com essa turma toda?
Acham que meu cutelo decapitador não bebeu sangue suficiente hoje? Ele limpou o sangue fresco da lâmina, sua voz cheia de zombaria. De fato, as forças de Eizei Hokuno pareciam lamentáveis em comparação. Pouco mais de 100 ninjas com apenas cerca de 20 Jnin. Como uma força tão fraca poderia enfrentar os lendários 7 espadachins ninja da névoa? No entanto, apesar do desprezo, a expressão de Eizei Hokuno permaneceu calma. Ele gesticulou para seus subordinados, sinalizando para que se concentrassem na evacuação e no tratamento dos aldeões feridos. Só então ele voltou seu olhar para os 7 espadachins. Ele apontou um dedo ao lado deles. Você tem razão. Se fosse só eu, não seria o suficiente. Mas seu verdadeiro oponente não sou eu, é ele. Assim que Eizei Hokuno terminou de falar, Yohou! Uma sombra desceu do alto, pousando bem ao lado dos 7 espadachins ninja. Idan balançou sua enorme foice de 3 lâminas em um amplo arco, mirando diretamente neles com uma velocidade assustadora. Reagindo instantaneamente, os espadachins se dispersaram em direções diferentes, no momento em que a foice atingiu o chão, deixando uma enorme cratera onde eles estavam momentos antes. Ei, tem tanta gente aqui hoje. E o Kakuzu nem está por perto. Isso significa que não preciso me conter. Parece que vou ter um grande massacre em homenagem a Jashin-sama. Ha. A risada maníaca de Idan ecoou pelo campo de batalha. Ele ergueu a foice e lambeu a lâmina com a língua carmesim, com uma expressão perturbadoramente extasiada. Entre os 7 espadachins ninja, a única integrante feminina, Ringo Meiyuri, franziu as sobrancelhas em desgosto. De onde diabos esse monstro surgiu? Que nojo! Os olhos de Idan imediatamente se fixaram nela. Você me chamou de nojento? Tem ideia de quem eu sou? Sou o discípulo número 1 de Jashin-sama. Você é o primeiro que eu vou sacrificar. Idan soltou um rugido furioso, arrastando sua enorme foice pelo chão e abrindo uma vala profunda enquanto investia contra Ringo Meiyuri com uma velocidade incrível. Vendo isso, Ringo Meiyuri não se conteve. Suas lâminas trovejantes estalaram com intensos arcos de relâmpagos enquanto ela lançava um contra-ataque feroz contra Idan. Num instante, os dois entraram em choque. Relâmpagos atravessavam o corpo de Idan continuamente, fazendo-o gritar de dor. Apesar dos uivos, não havia nenhum dano visível. Biva JZ olhou para ele e imediatamente percebeu que Idan não era um oponente comum. Seu olhar se desviou para o lado. Mangetsu, pare de ficar parado. Vá ajudar Ringo Meiyuri. E tome cuidado para não se matar. Entendi. Zuki Mangetsu respondeu segurando sua lâmina enquanto investia contra Idan. Com 2 deles prendendo Idan, os 5 membros restantes dos 7 espadachins ninja da névoa voltaram sua atenção para Eizei Hokuno. Eram todos Nin, mas a diferença entre eles podia ser imensa. Dada a força de Eizei Hokuno e seus subordinados, não havia como conter os 5. Mesmo assim, Eizei Hokuno permaneceu impassível. Em vez disso, simplesmente gesticulou em outra direção. O som agudo de um chicote ecoou pelo campo de batalha. Uma mulher com passos altos e confiantes deu um passo à frente. Você, Kirigakuri, pretende declarar guerra? Embora não fosse tão velha, nem se portava com a elegância serena de uma nobre. Mesmo diante do esquadrão de elite da névoa oculta, ela não demonstrou um pingo de medo. Ao ouvir isso, Fugukisu e Kazan riu. De onde surgiu essa garotinha? Falando alto desse jeito. Você é daquela pequena Higakuri, não é? Que direito você tem de se opor a nós? Só estamos aqui para te ensinar uma lição hoje. Um sorriso encantador curvou os lábios de Ni. Você não está errado. Higakuri é uma nação pequena, e certamente não estamos qualificados para travar uma guerra contra Kirigakuri. Mas você deveria se manter atualizado. Não deixe que a rede de inteligência ultrapassada da névoa o segue. Ela pressionou a palma da mão contra o chão. Chore, Nozeloki. A princípio, os 7 espadachins presumiram que se tratava apenas de um jutsu de invocação comum. Ficaram parados com expressões despreocupadas, esperando, na melhor das hipóteses, um espetáculo menor. Mas quando a besta invocada realmente apareceu, as expressões de todos os 5 mudaram. Ni agora estava de pé, imponente sobre a cabeça de sua invocação. Sob suas botas, estava ninguém menos que os 7 caudas. Biva JZ e Fugukisu e Kazan trocaram olhares assustados. Que diabos? Por que o chamado de Higakuri era tão obediente? Não só podiam andar livremente, como também estavam dispostos a lutar. Isso não fazia sentido. Antes que pudessem processar isso completamente, Ni convocou várias outras de suas feras. Em um instante, enormes criaturas invocadas preencheram toda a entrada de Higakuri. O que eu quis dizer antes, disse Ni, apontando o chicote para frente com um ar de domínio absoluto, é que, embora Higakuri possa não ser capaz de desafiar Kirigakuri de frente, derrotar alguns de vocês hoje não será um problema. Naquele momento, o 7 caudas abriu sua boca, e uma bijudama se formou dentro dela. À medida que a explosão colossal avançava, Biva JZ não hesitou. Ele ergueu sua lâmina do carrasco e partiu direto para o ataque. Eles vieram em busca de problemas com Higakuri. Não importava o que acontecesse, não podiam recuar agora. Mesmo que isso significasse arriscar a vida, ele precisava fazer daquela uma batalha digna de ser lembrada. Você é louco. Essa coisa vai te matar? Enquanto isso, bem ao leste, sobre o vasto oceano do mundo ninja, a expressão de Kakuzu permaneceu indecifrável enquanto ele ouvia Uchiha Madara falar. Parece que você fez sua pesquisa sobre mim, disse Kakuzu. Admito que seu plano me pegou um pouco desprevenido. Mas se acha que isso significa que pode me derrotar, está redondamente enganado. Madara riu baixinho. Ele não se deu ao trabalho de discutir. Pense um pouco. Talvez nós dois possamos trabalhar juntos. Kakuzu nem sequer aceitou a oferta. Simplesmente levantou um dedo e apontou diretamente para o lendário shinobi da névoa de sangue. Uma pergunta. Vamos brigar ou não? Madara não respondeu.
Seu jutsu de projeção brilhou no ar 2 vezes, e então ele desapareceu completamente. Kakuzu também não disse mais nada. Simplesmente se virou e foi embora. Não demorou muito para que ele se reunisse com Sakuma Taki. Nas profundezas de Konogakakure. Este lugar já foi um dos bairros mais prósperos da vila, porque antigamente pertencia ao clã Senju. Agora, porém, estava assustadoramente deserto. O Senju já era uma relíquia do passado. Embora seu sangue ainda corresse nas veias dos muitos habitantes de Konoha, o sobrenome em si praticamente desaparecera. A maioria dos edifícios estava abandonada, intocada apenas porque uma última figura crucial ainda residia ali. Hoje, no entanto, o terreno do Senju estava excepcionalmente animado. Vários shinobi estavam reunidos. E não demorou muito para que o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, chegasse. Assim que chegou à entrada, outra figura se aproximou da direção oposta, com o rosto franzido como sempre. Era Dan Shimura. Os 2 homens não falaram nada de imediato. Em vez disso, caminharam em silêncio. Quando se aproximaram da porta, Dan finalmente quebrou o silêncio. Hiruzen, por que você veio aqui? Hiruzen ponderou por um momento antes de responder. Imagino que, pelo mesmo motivo que você. Seu olhar se aguçou. Ultimamente, você não tem exagerado um pouco? A testa de Dan se contraiu levemente. Ele já sabia exatamente a que Hiruzen se referia. Seus passos pararam involuntariamente. Hiruzen, admito que tive participação nisso. Aquele cara estava se tornando uma ameaça cada vez maior para Konoha. Mas você não pode simplesmente jogar toda a culpa em mim. Pode mesmo dizer que não foi culpa sua? Se você não tivesse preparado o caminho, eu não teria jogado mais lenha na fogueira. Dans, sempre fui cauteloso com isso. Nunca dei ordens para você agir. O resultado final, a maior parte foi você quem impulsionou. Com apenas algumas palavras, Sarutobi Hiruzen lavou as mãos de toda a responsabilidade, o que só deixou Dans ainda mais irritado. Conhecendo Hiruzen desde a infância, Dans entendia bem sua natureza. Sarutobi Hiruzen era o tipo de pessoa que sempre parecia íntegra e honrada, personificando a justiça, não importa o que dissesse ou fizesse. Agora, jogar toda a culpa diretamente sobre ele, Dans, era o suficiente para realmente enfurecê-lo. Os 2 camaradas de longa data iniciaram uma discussão acalorada sobre o assunto. No fim, Hiruzen, arrependa-se disso. Dans, eu vou lembrar. Assim que os golpes verbais finais estavam prestes a acontecer, a porta na frente dele se abriu de repente. Uma jovem atraente de cerca de 15 ou 16 anos, com cabelos ruivos vibrantes, estava parada na entrada. Lord Hokage. E Lord Dans, você também está aqui. Por favor, entre. A vovó está esperando há algum tempo. Percebendo sua perda momentânea de compostura, Sarutobi Hiruzen rapidamente pigarreou e ajustou seu comportamento antes de se virar para Kunoichi. Kushina, peço desculpas. Me envolvi discutindo algo com Dans no caminho para cá e acabei me atrasando. Dans, por outro lado, permaneceu inexpressivo, com o rosto sombrio e pensativo. Normalmente, ele nem se daria ao trabalho de responder. Mas, diante de Uzumaki Kushina, ele precisava dizer algo. Fizemos a senhora Mito esperar tempo demais. Não era nossa intenção. Vamos entrar. Em Konoha talvez houvesse apenas uma pessoa que pudesse exigir tamanha obediência de Sarutobi Hiruzen e Shimura Dans, Uzumaki Mito. Desde a morte do primeiro Hokage, Uzumaki Mito se afastou bastante dos assuntos públicos. Em vez disso, dedicou-se a proteger o legado de Hashirama à sua maneira, zelando por ele nos bastidores. Ao longo dos anos, ela se distanciou dos assuntos mundanos, permanecendo na propriedade Senju. Ao fazer isso, ela não apenas confiou o poder à geração mais jovem, como também garantiu a proteção contínua da Nove Caudas, pois, mesmo agora, Uzumaki Mito ainda era seu Jinchiki. Com o passar do tempo, tanto Sarutobi Hiruzen quanto Shimura Dans gradualmente deixaram de lado os pensamentos sobre Mito. Mas agora, serem convocados por ela lhes causava um arrepio na espinha. Não ousaram demonstrar qualquer negligência e correram para ver o que ela tinha a dizer. Capítulo 184. Kakuzu e a criança da profecia. Quando Hiruzen Sarutobi entrou na propriedade Senju e viu a idosa Uzumaki Mito, agora na casa dos 60 anos, ele sentiu uma iminente sensação de desgraça. A primeira pergunta que Mito lhe fez foi: o que significa Hokage? E o que significa Konoha? Hiruzen lembrou vividamente as origens desses nomes. O primeiro Hokage disse certa vez: Madara, quero que você assuma a liderança da vila. Como você é proficiente na liberação de fogo, chamaremos essa posição de Hokage. Madara Uchiha respondeu: Hashirama, as primeiras casas de Konoha foram criadas a partir da sua liberação de madeira. Elas formaram a base da vila, então vamos chamá-la de Konoha. No entanto, com o tempo, o significado foi distorcido em outra coisa. Onde as folhas dançam, o fogo arde eternamente. As chamas continuarão a iluminar a vila e a nutrir novas folhas. Gotas de suor se formaram na testa de Hiruzen. Será que ele realmente conseguiria dizer isso na frente de Uzumaki Mito? Ele tinha a terrível sensação de que hoje seria um dia socialmente catastrófico para ele. Nas profundezas de uma caverna escura, estrondo. Com uma explosão estrondosa, um punho de ferro atravessou o chão, lançando pedras estilhaçadas contra a colossal estátua demoníaca do caminho exterior, apenas para serem desviadas. Kakuzu saltou para frente, com um alvo definido na estátua enorme. Arte sábia. Técnica secreta de liberação de aço. Ativando 3 forças poderosas ao mesmo tempo, ele voou pelo ar e desferiu um soco devastador direto no corpo da estátua demoníaca. Estrondo. Estrondo. A poeira subiu enquanto o chão tremia. A estátua demoníaca cambaleou para trás com o impacto. Os olhos de Kakuzu se estreitaram ao observar a estátua em retirada. Embora tecnicamente o gigante fosse o 10 caudas, era apenas uma casca vazia. Certos indivíduos com habilidades espaciais poderiam quebrar seu pescoço, então Kakuzu estava confiante de que poderia causar danos sérios. No entanto,
Com uma enorme nuvem de fumaça, a estátua demoníaca desapareceu de repente no ar. Aterrissando suavemente, Kakuzu pressionou uma das mãos no chão. O que é isso? Até o Shinobi Shura está recuando. Um leve sorriso irônico se formou no canto de seus lábios. Só havia uma pessoa capaz de invocar a estátua demoníaca de forma reversa naquele momento, Madara Uchiha. Após examinar os arredores e confirmar que não havia nenhuma ameaça imediata, Kakuzu relaxou um pouco. Levantou o punho, retraindo a camada de aço, e examinou os minúsculos fragmentos de madeira grudados aos nós dos dedos. Cuidadosamente recolheu os destroços e os guardou em uma pequena bolsa. Esse era seu verdadeiro propósito aqui. Kakuzu voltou para Higakuri. Acompanhando-o estava Sakuma Taki. A chegada de Sakuma foi informal. Ele ignorou todo o protocolo, não se reportando a Konoha nem informando o Hokage. Ele simplesmente apareceu como se fosse a coisa mais natural do mundo. Enquanto isso, Hiruzen Sarutobi, ainda se recuperando da conversa anterior com Mito, estava lutando para redigir a última revisão da doutrina da vontade do fogo. No momento em que Kakuzu retornou, Ni relatou os resultados do ataque a Kirigakuri. Os 7 espadachins ninja da névoa chegaram como 7, mas apenas 4 retornaram. Os que matamos foram Suikazan Fuguki, Ringo Ameyori e Kurarari Kushimaru. Ni começou a relatar a batalha em detalhes. No início da batalha, Ni ordenou que os 7 caudas lançasse uma bijudama na tentativa de aniquilar o grupo inteiro. Biva JZ, empunhando a lâmina do carrasco, avançou bravamente para desviar do ataque. No entanto, alguém o puxou de volta no último momento, o portador da sameada Suikazan Fuguki. Para a surpresa de Ni, Sameada realmente devorou a bijudama. Percebendo isso, Ni comandou suas bestas invocadoras para lançar um ataque implacável contra Suikazan Fuguki. Após suportar um ataque feroz do poder dos 7 caudas, o espadachim finalmente sucumbiu. Kakuzu-sama, está aí a arma que ele deixou para trás. Ni apresentou uma lâmina enorme envolta inteiramente em bandagens. Kakuzu aceitou com interesse, passando os dedos pela superfície. Desse ângulo, ele conseguia ver a mandíbula cheia de dentes de Sameada sob as camadas de tecido. Interessante. Uma espada que pode devorar uma bijudama. Que arma e tanto. Ele não pôde deixar de se perguntar, do que exatamente Sameada era feita para possuir habilidades tão incríveis? Ao lado dele, Idan deu de ombros, exasperado. Tique, que sorte a minha. Aquela mulher me eletrocutou mais de 100 vezes antes que eu finalmente conseguisse obter o sangue dela. No fim, eu a mandei encontrar Jashin-sama. Mas aquele pirralho, o Ozuki Mangetsu, era incrível. Eu o cortei e ele se transformou em água. Nunca consegui tirar o sangue dele. Se tivesse conseguido, ele teria sido um sacrifício perfeito para Jashin-sama. Idan ergueu as mãos, visivelmente frustrado. Nunca havia encontrado um inimigo capaz de literalmente liquefazer o próprio corpo, tornando-o imune aos seus rituais de sangue habituais. Kakuzu assentiu. A fisiologia única do clã Ozuki não só neutralizava as habilidades de Idan, como também os tornava resistentes a ataques físicos. Afinal, no futuro, Suigetsu Ozuki conseguiria até mesmo bloquear a bijudama do 8 caudas. A vítima final, Kurarari Kushimaru, caiu em uma armadilha meticulosamente planejada por Eizei Hokuno e um esquadrão de shinobi. Embora não tenham conseguido eliminar todos os 7 espadachins, derrotar 3 deles ainda foi uma vitória impressionante. Agora, nossa prioridade é tranquilizar os aldeões, distribuir indenizações e garantir que todos estejam em seus postos. Não podemos permitir que Kirigakuri lance outro ataque surpresa. Ao ouvir as palavras de Kakuzu, Ni hesitou antes de perguntar. Kakuzu-sama, o ataque surpresa de Kirigakuri falhou desta vez. Você acha que eles vão se reagrupar e voltar tão cedo? Kakuzu apenas riu e não disse nada. Quem diria? Com os assuntos internos de Kirigakuri em caos, tudo poderia acontecer. Por enquanto não houve grandes incidentes, e a vida em Higakuri permaneceu pacífica, até mais de meio ano depois, quando Konoha enviou pessoas. Kakuzu não se preocupou em evitar um confronto público. Ele chamou Ataki Sakumo diretamente para ficar ao seu lado. Jiraiya, você está aqui para levar alguém de volta? Não, Jiraiya acenou rapidamente com as mãos. Kakuzu-sama, você entendeu tudo errado. Não estou aqui representando Konoha desta vez. Ah? Então você deve estar aqui para pagar a multa, certo? Um brilho dourado brilhou nos olhos de Kakuzu. Ele ainda se lembrava da multa de 15 milhões de ryu de Jiraiya. Jiraiya soltou uma risada amarga. Vamos lá, Kakuzu-sama, não brinque com isso. Na verdade, eu vim aqui para pedir um favor. Ao ouvir que Jiraiya queria algo de graça novamente, Kakuzu estava prestes a recusar de cara. Mas depois de ouvir o que Jiraiya tinha a dizer, seus olhos se estreitaram ligeiramente. A montanha Miboku é uma das 3 grandes terras sábias. O grande sapo sábio quer te ver. Ele disse que sonhou com uma profecia relacionada a você. Pouco tempo depois, Kakuzu seguiu Jiraiya até a montanha Miboku. Ele tinha que admitir que o cenário ali era muito mais agradável do que o da floresta Shikotsu. Vegetação exuberante, pássaros cantando, insetos cantando e sapos coachando à distância. Além de Jiraiya e Kakuzu, havia outro humano ali, Namikaze Minato. Após se cumprimentarem, os 3 foram encontrar o líder interino da montanha Myoku, Fukazaku. Sem muita preâmbulo, Fukazaku os conduziu montanha abaixo para ver o grande sábio sapo. O antigo sábio abriu lentamente seus olhos cansados, olhando para Kakuzu abaixo. Grande sábio sapo, aquele que você viu no seu sonho, Kakuzu, chegou. Por favor, compartilhe suas palavras com ele, disse Fukazaku respeitosamente. Milímetro, o grande sábio sapo expirou fracamente, com a voz lenta e débil. Pequeno Minato, você está aqui. Há quanto tempo estou dormindo? Por que parece que você envelheceu? Kakuzu observou o velho sapo devagar confuso, com uma expressão indiferente.
Dada a idade do sábio, provavelmente perto de 1000 anos, o declínio da memória era compreensível. Ele podia chamar as pessoas do que quisesse, Kakuzu não iria discutir. Pequeno Minato, sonhei com uma profecia sobre você, murmurou o grande sábio sapo. Você será um fator-chave em uma grande reviravolta que remodelará o futuro do mundo. Ao ouvir isso, Jiraiya de repente ficou tenso e não pôde deixar de perguntar. Grande sábio sapo, você está dizendo que Kakuzu é o filho do destino profetizado? Antes que o velho sábio pudesse responder, Kakuzu deu um tapa na nuca de Jiraiya. Que bobagem você está dizendo? Ai, foi mal, foi mal. Jiraiya agarrou a cabeça, estremecendo de dor enquanto se desculpava profusamente. Percebeu que havia perdido a compostura. Afinal, o grande sapo sábio profetizara que Jiraiya estaria profundamente conectado à criança do destino. Essa profecia o levará a vagar pelo mundo em busca daquele que traria grandes mudanças. Tornou-se um propósito definidor em sua vida. Então, quando ouviu outra profecia, ele instintivamente reagiu com urgência. Mas pensando logicamente, não fazia sentido. Kakuzu, o filho do destino? Esse título, simplesmente não me pareceu certo. O próprio Kakuzu achou isso ridículo. Ele já tinha idade para ser avô, e agora queriam chamá-lo de criança. Que piada! Não, 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 o grande sábio sapo inesperadamente levantou um dedo trêmulo e o acenou. Meu último sonho me mostrou que o mundo no futuro parecia ainda mais sombrio. Contra essa escuridão, a criança do destino continuou a lutar para seguir em frente. Mas desta vez alguém estava em seu caminho. Essa pessoa era ninguém menos que o pequeno Minato. Assim que essas palavras saíram da boca do sábio, Fukazaku, Jiraiya e Namikaze Minato ficaram todos atordoados. A implicação era clara. Kakuzu seria aquele que ficaria no caminho da criança do destino. Vendo suas expressões, Kakuzu permaneceu completamente indiferente. Em vez disso, fez uma pergunta diferente. Grande sábio sapo, diga-me, tudo que esse tal de filho do destino faz é necessariamente certo? O grande sapo sábio ficou em silêncio. 1 minuto se passou. 2 minutos. 10 minutos. 30 minutos. Fukazaku esfregou a testa sem jeito. Será que a gente pega um cobertor para ele? Na idade dele, dormir sentado assim pode fazer ele pegar um resfriado. Sem outra escolha, Fukazaku pulou no ombro do grande sapo sábio e sussurrou em seu ouvido. Poucos minutos depois, o sapo ancião finalmente saiu do seu transe. Olhou ao redor, confuso, antes de murmurar algumas palavras para Fukazaku. Então, como se tivesse se lembrado de repente, falou novamente. Assim, pequeno Jiraiya, você perguntou se as ações da criança do destino estão todas corretas, não é? Para ser sincero, não sei. Tudo o que posso dizer é que ele trará mudanças ao mundo, sejam elas boas ou ruins. O sábio mergulhou em pensamentos novamente. Vendo isso, Kakuzu imediatamente mudou de assunto, conduzindo a conversa antes que o velho sapo se afastasse novamente. Grande sapo sábio, talvez você devesse chegar à conclusão final. Assim, quase me esqueci do ponto principal que eu queria abordar. O grande sábio sapo parou para pensar mais uma vez, mas desta vez conseguiu se manter acordado. É isso mesmo, agora me lembro. Você ficará entre a criança da profecia e o abismo mais profundo da escuridão. Para a maioria das pessoas, pode parecer que você está obstruindo o caminho da criança da profecia. Mas aos meus olhos, esse não é necessariamente o caso. Você está impedindo o filho da profecia de seguir em frente? Ou está guiando-o? Ou talvez levando-o para a escuridão? Talvez no final você lute ao lado dele. Não posso dizer com certeza. A sala ficou em silêncio. Todos os presentes estavam perdidos em pensamentos. Entre eles, apenas Kakuzu começou a formar uma imagem mais clara da situação. As palavras do grande sábio sapo não estavam erradas. O filho da profecia era Naruto, e Kakuzu nascerá muito antes dele. Naturalmente, isso significava que ele havia trilhado à frente de Naruto no caminho da vida. Isso não era surpresa. Mas o que Kakuzu realmente queria saber era outra coisa. Grande sapo sábio, o que exatamente você quer dizer com uma escuridão maior? O grande sábio sapo ficou em silêncio novamente. 10 minutos se passaram. Quando Kakuzu estava começando a perder a paciência, o velho sábio finalmente falou. Eu não sei, mas... Fukazaku, Jiraiya e Minato ficaram tensos, com os corações batendo forte no peito. Pelas palavras do grande sapo sábio, não foi difícil deduzir que essa chamada maior escuridão se referia a um inimigo ainda mais forte. Agora todos tentavam adivinhar. Quem seria o maior inimigo de todos? Enquanto isso, Kakuzu já tinha uma teoria se formando em sua mente. Será que o clã Tsutsuki faria algum movimento? Neste mundo governado pelo sistema de chakras, os únicos que poderiam realmente ser chamados de grande escuridão eram os Tsutsuki. Assim como todos esperavam ansiosamente que o grande sapo sábio entregasse sua conclusão final? Ah, que sono! O velho sapo soltou um bocejo enorme, sua boca se abrindo amplamente. Grande sábio sapo, por favor, não durma ainda. Você precisa pensar, quem é o inimigo final? Se sabemos disso, nós... Jiraiya instintivamente correu para frente, ansioso para obter uma resposta, mas Kakuzu o agarrou e o puxou de volta. Inimigos? Que inimigos? Para Kakuzu, enquanto alguém tivesse poder suficiente, não existia inimigo verdadeiro. Grande sábio sapo, quero aprender o senjutsu do Monte Mimboku. Então vá em frente, murmurou o grande sábio sapo, levantando um único dedo em sinal de permissão antes de inclinar a cabeça para o lado e ele cair em outro sono sem fim. Capítulo 185, a fusão de corpo e espírito. Ir de 0 a 1 não é a parte mais difícil. O verdadeiro desafio é ir de 1 a 100. É uma jornada longa e árdua, muito parecida com a vida de uma pessoa. Olhando para a nossa infância, aqueles anos sempre parecem curtos e cheios de alegria. Mas no final, precisamos olhar para frente. O caminho à frente é vasto, e os anos que nos aguardam são longos. Devemos usar esta vida para compreender o verdadeiro significado da nossa existência, algo que não é nada fácil. Você entende o que quero dizer, Kakuzu?
Nas profundezas do Monte Myoboku, Fukazaku sentou-se em frente a Kakuzu, compartilhando sua sabedoria. Seu método de ensinar Senjutsu era diferente do que ele havia treinado Naruto, Jiraiya ou mesmo Minato. Em vez de começar com técnicas, ele primeiro introduziu uma profunda questão filosófica. Kakuzu refletiu por um momento. Fukazaku viverá por séculos, então era improvável que o estivesse tratando de forma diferente sem motivo. Fukazaku-sama, você deve estar se referindo ao Senjutsu da Floresta Shikotsu dentro de mim, correto? Isso mesmo. Presumo que a lesma da Floresta Shikotsu já tenha explicado isso a você. Uma pessoa é composta de 3 aspectos fundamentais: forma, corpo e espírito. Posso sentir o vasto e crescente poder do Senjutsu da Floresta Shikotsu dentro de você. Seu físico já está entre os mais fortes de todo o mundo Shinobi. No entanto, aqui no Monte Myoboku, nos concentramos no treinamento do espírito. Você pode entender espírito como a mente, como a alma, ou até mesmo como o eu interior de alguém. Sua tarefa agora é conectar seu espírito ao seu corpo, integrá-los perfeitamente. Mas isso não é uma tarefa fácil. Independentemente do seu talento natural, provavelmente levará um tempo considerável para dominá-lo completamente. Enquanto Fukazaku falava, Kakuzu absorvia suas palavras em silêncio. Lentamente começou a compreender o conceito de ir de 0 a 1 e depois, de 1 a 100. Visualizou um ser humano como um círculo, com 3 cores distintas representando forma, corpo e espírito. Já tendo dominado o corpo, seu próximo passo foi preencher o terço restante, o espírito. Quanto tempo levaria esse processo? Não havia uma resposta definitiva. Dependia da sua compreensão e de um pouco de sorte. Mas se ele realmente conseguisse fundir corpo e espírito, seu físico, sem dúvida, passaria por uma transformação extraordinária. Com isso em mente, Kakuzu expressou sua curiosidade. As 3 grandes terras sagradas do Senjutsu não são exatamente um segredo no mundo Shinobi. Muitos devem ter especulado sobre isso antes. Alguém já conseguiu integrar completamente forma, corpo e espírito? Se alguém tivesse de fato combinado os 3, que tipo de poder isso produziria? Essa questão intrigava não apenas Kakuzu, mas certamente outros antes dele. Ele se recusava a acreditar que ao longo da vasta história do mundo Shinobi, ninguém jamais havia trilhado esse caminho. Fukazaku ficou em silêncio por um momento antes de finalmente levantar o olhar para encontrar o de Kakuzu. Há muito tempo, ouvi do grande sábio sapo que alguém tinha potencial para alcançar isso. No entanto, faltava-lhe tempo para isso, pois tinha assuntos mais importantes para tratar. Kakuzu riu baixinho. Fukazaku não havia declarado explicitamente quem era essa pessoa, mas Kakuzu podia adivinhar. Em toda a história do mundo Shinobi, apenas um indivíduo poderia ter tido tal oportunidade, Agoromo Otsutsuki, o sábio dos 6 caminhos. Quanto ao motivo pelo qual o sábio não havia dominado completamente todas as 3 técnicas de Senjutsu, Kakuzu considerou 2 possibilidades. A primeira foi a sugestão de Fukazaku. O sábio se dedicou a espalhar sua filosofia de amor e paz pelo mundo. A seita ninja que ele fundou não se limitava a ensinar ninjutsu, mas sim a criar laços entre as pessoas. Como líder desse movimento, ele não tinha tempo para treinar nas outras 2 terras sagradas. A segunda possibilidade era que o sábio dos 6 caminhos já tivesse se tornado invencível apenas com o Senjutsu do Monte Myoboku e seu próprio poder inerente. Afinal, ele havia derrotado Kaguya Otsutsuki com o que tinha na época. Se ele já havia atingido o ápice do poder, qual a necessidade de buscar mais treinamento? Por uma razão ou outra, o sábio dos 6 caminhos não havia completado a fusão definitiva de forma, corpo e espírito. Mas isso não significava que a jornada terminasse ali. Então cabe a mim continuar esta tarefa, pensou Kakuzu. Ele aprenderia tudo que o sábio dos 6 caminhos havia aprendido, e até mesmo que o sábio não havia aprendido. Com sua vida normalmente longa, ele tinha tempo mais do que suficiente para explorar as verdades fundamentais deste mundo. Ele queria ver até onde o caminho do Senjutsu realmente poderia ir. Fukazaku-sama, entendi. Vamos começar o treinamento. Ótimo. Siga-me. O que se seguiu foi um regime de treinamento quase idêntico ao que Naruto havia passado na história original. Fukazaku aplicou óleo de sapo no corpo de Kakuzu, guiando-o para sentir a energia natural no ar. No entanto, não conseguir equilibrar essa energia poderia ser fatal, um passo em falso, e as enormes estátuas de sapo próximas seriam seu local de descanso final. Os riscos eram altos, mas Kakuzu se adaptou rapidamente. Fukazaku precisou apenas atingi-lo 2 vezes com seu cajado para que ele compreendesse com sucesso os fundamentos da absorção do Senjutsu do Monte Myoboku. Fracassar no treinamento de Senjutsu no Monte Myoboku transformava alguém em pedra, enquanto fracassar na Floresta Shikotsu transformava alguém em árvore. Já tendo dominado esta última habilidade, Kakuzu progrediu rapidamente. Daquele momento em diante, ele treinou ao lado de Minato e Jiraiya. Os dias de treinamento passaram rápido, repletos de uma atmosfera de foco e camaradagem. Talvez a única desvantagem fosse o próprio Jiraiya. Kakuzu não pôde deixar de se perguntar se o homem tinha algum tipo de hiperatividade. Mal conseguindo ficar sentado para meditar, Jiraiya se agitava constantemente, olhando ao redor e bombardeando Minato com perguntas sobre treinamento de ninjutsu. Se não, ele estava importunando Kakuzu em busca de histórias de acontecimentos raros e estranhos do mundo ninja. Ao ver seu próprio professor agir de forma tão desmiolada, Minato só conseguiu dar um sorriso sem graça. Ele se interessa por coisas demais, explicou Minato. É por isso que ele tem dificuldade para se acalmar. No entanto, o fato de Minato ter uma visão tão otimista só provava o quão jovem ele ainda era. Kakuzu apenas olhou para Jiraiya uma vez e imediatamente entendeu a verdadeira questão. Jiraiya, interessado em um pouco de relaxamento? Bem,
Isso não seria apropriado. Hahaha, Jiraiya riu sem jeito, mas seu rosto traiu seus verdadeiros pensamentos. Kakuzu entendeu instantaneamente porque Jiraiya não tinha interesse em se tornar o quarto Hokage. Porque Jiraiya sabia que se algum dia ocupasse o cargo de Hokage, o legado da fundação do primeiro, o reforço do segundo e a reputação do terceiro seriam destruídos. Últimas notícias. O Hokage de Konoha se entrega aos prazeres noturnos, raramente visto no escritório. Os distritos de entretenimento da Nação do Fogo estão todos familiarizados com o patrocínio do estimado Hokage. Todas as principais cortesãs só têm elogios ao Hokage. Se esse tipo de reputação se espalhasse, Konoha poderia muito bem acabar. E se você não acredita, basta olhar para Hiruzen Sarutobi. Mesmo detendo poder absoluto, ele ficava preso em seu escritório o dia todo, fingindo ser digno enquanto olhava secretamente através de sua bola de cristal. Para ser sincero, ser Hokage parecia sufocante. Sarutobi provavelmente estava com medo de que se algum dia saísse para fazer algum exercício, a polícia Uchiha o pegasse em flagrante. Isso seria um grande escândalo. Então ele não teve escolha a não ser se conter. Se não o fizesse, não seria apenas o Uchiha que lidaria com ele, Danzo também não o deixaria escapar. Jiraiya e seu professor eram farinha do mesmo saco, mas ele estava determinado a não seguir os passos de Sarutobi. Esqueça, zombou Kakuzu. Olha só você. Você treinou no Monte Myoboku por tantos anos e ainda não dominou o modo sábio. Enquanto isso, o pequeno Minato já está na metade do caminho. Você não tem vergonha de ser o professor dele? Kug. Jiraiya gemeu, cobrindo o rosto de vergonha. Ele realmente se sentia um fracasso. Kakuzu, eu sei de tudo isso, suspirou ele. Mas ter que enfrentar Fukazaku e os outros todos os dias é uma tortura. Kakuzu lançou-lhe um olhar de soslaio. Entendo o que você quer dizer, mas não posso te ajudar. Apenas aguente. Meio ano passou num piscar de olhos. Um dia, Minato vestiu seu equipamento de batalha e colocou seu protetor de testa de Konoha. Minato, o que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa na vila? Perguntou Jiraiya, sem conseguir conter a preocupação. Minato assentiu. Sensei, as coisas no mundo ninja têm estado instáveis ultimamente. As nações vizinhas têm estado inquietas, constantemente fazendo pequenas mudanças. Recebi várias mensagens dos sapos, Konoha está com falta de pessoal no momento, e eu preciso voltar. Mas não se preocupe, acrescentou ele com um sorriso tranquilizador. São apenas conflitos menores, nada muito sério. No momento em que o assunto mudou para as ameaças externas de Konoha, a atitude gentil de Minato desapareceu. Seu olhar tornou-se afiado e resoluto. Jiraiya assentiu em silêncio. Ele havia lutado pessoalmente na Segunda Grande Guerra Ninja e sabia muito bem que mesmo com o atual sistema de uma aldeia por nação, a paz nunca seria garantida. Ele só conseguia suspirar em seu coração. Então, no fim das contas, a guerra é algo que nunca pode ser realmente evitado. Kakuzu, por outro lado, estava mais curioso. Virou-se para Minato e perguntou. Você completou seu treinamento no modo sábio? Minato havia começado seu treinamento um pouco antes, mas considerando tudo, ele não havia passado nem um ano inteiro nisso. Ao ouvir a pergunta, Minato sorriu e balançou a cabeça. Não, Kakuzu-sama não. Só estou treinando há 11 meses. Ainda tem muita coisa que não entendo, e mal consigo entender o básico. Para ser sincero, o modo sábio não é meu ponto forte. Kakuzu assentiu sem dizer muita coisa. Afinal, a dificuldade de Minato com o modo sábio era apenas uma de suas características. Depois que Minato partiu, apenas Jiraiya e Kakuzu permaneceram no Monte Myoboku. Naquele momento, Kakuzu decidiu que precisava manter distância de Jiraiya. Os únicos seres vivos por ali eram ele e um bando de sapos. Por mais depravado que Jiraiya fosse, não tinha como ele fazer nada com os sapos, certo? Pois é, Kakuzu não ia correr riscos. Ele tinha que ficar o mais longe possível. Quem sabia o que um homem reprimido por tanto tempo poderia fazer? Principalmente alguém como Jiraiya, cujas necessidades em certas áreas eram bastante intensas. Mais meio ano se passou. Já era setembro, ano 40 do novo calendário. Kakuzu, você completou seu treinamento no modo sábio? Fukazaku olhou para ele com expectativa. Kakuzu assentiu. Os dois tipos de chakra sábio no meu corpo não entram mais em conflito, mas foi só até aqui que cheguei. Ainda não consigo fundi-los completamente. Assim que eu partir, continuarei treinando para alcançar um equilíbrio entre os modos sábios da floresta Shikotsu e do Monte Myoboku. Ele não era Naruto, algum filho da profecia predestinado que poderia dominar o modo sábio em apenas alguns dias. Além disso, ele estava trabalhando com dois tipos diferentes de chakra sábio, o que tornava as coisas ainda mais complicadas. Com certeza levaria mais tempo. Mesmo assim, seu progresso até então era promissor. Finalmente era a hora de ele partir. Enquanto Kakuzu preparava o selo de mão de invocação reversa, Jiraiya teve uma epifania repentina. Virou-se para Fukazaku e disse animado. Ancião, tenho a forte sensação de que estou cada vez mais perto de encontrar a criança da profecia. Deixe-me sair um pouco, preciso levá-lo como meu aluno. Fukazaku lançou a Jiraiya um olhar de absoluto desdém, então prontamente sacou seu cajado e lhe deu um tapa na cabeça. Ai ai, gritou Jiraiya, esfregando a cabeça dolorida. Fukazaku, completamente imperturbável, apontou seu cajado para ele e o repreendeu. Jiraiya, seu desgraçado. Não pense que eu não sei o que você está tramando. Você treina aqui há anos e ainda não dominou completamente o modo sábio. Há poucos dias, você precisava de mim e da minha esposa para te ajudar a manter o modo sábio. E agora que finalmente está progredindo, quer fugir de novo? Se continuar fazendo esses pedidos ridículos, juro que vou quebrar suas pernas. Era a primeira vez que Kakuzu via Fukazaku tão irritado. Mas pensando bem, fazia sentido. Jiraiya estava tão distraído que ainda não havia dominado completamente o modo sábio. Qualquer um na posição de Fukazaku provavelmente também perderia a paciência. Kakuzu apenas riu e não se deteve no assunto.
Após se despedir de Fukazaku e Jiraiya, ele usou a invocação reversa para retornar ao mundo Shinobi. Levou mais alguns dias para retornar ao seu reino. No momento em que ele retornou, ele e Ni lutaram por 3 dias e 3 noites. Quando a luta terminou, Kakuzu sentou-se em sua cadeira de pele de urso, acariciando gentilmente o Ni em seus braços. No ano em que estive fora, aconteceu alguma coisa importante na vila? Ele perguntou. O rosto de Ni continha traços de felicidade, mas o cansaço era mais aparente. Kakuzu-sama, você tinha razão, as coisas no mundo Shinobi estão cada vez mais instáveis. Desde que você partiu, nossa vila tem sido frequentemente atacada por ninjas de outras vilas. Até os esquadrões de assassinato de Kirigakuri fizeram sua jogada. Mas depois do que aconteceu da última vez, expandimos nossas forças e fortalecemos nossas defesas. Eles enviaram várias ondas de ataques, mas conseguimos repeli-los todas as vezes. As baixas permaneceram dentro de uma faixa aceitável, então não achei necessário incomodá-los. Ao ouvir o relato, Kakuzu assentiu. Viajar para fora sempre trazia certos inconvenientes, mas Ni era capaz de lidar com as coisas sozinha. Ela apenas relatava os assuntos que não conseguia resolver sozinha, o que era ótimo para Kakuzu. Ele preferia manter-se longe dos assuntos da aldeia ao máximo possível. A propósito, além dos esquadrões de assassinato de Kirigakuri, Sunagakuri também tem feito algumas ações suspeitas. Houve até uma escaramuça na fronteira alguns dias atrás. Sunagakuri? Kakuzu franziu a testa. O que eles estão aprontando agora? Ni levantou a cabeça para olhá-lo, colocando uma mecha de cabelo atrás da orelha. Kakuzu-sama, enquanto você estava fora, começaram a circular rumores no mundo Shinobi de que o terceiro Kazekage estava desaparecido há muito tempo. Conflitos internos começaram a surgir em Sunagakuri, e a desordem no governo levou à instabilidade no país. Foi isso que causou conflito na fronteira. Ao ouvir isso, Kakuzu sentou-se. Ele quase havia esquecido que, de acordo com a linha do tempo original, o desaparecimento do terceiro Kazekage foi o incidente que deu início à terceira grande guerra Shinobi. Será que a guerra estava prestes a começar? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 186. Eu, Kakuzu, credor de Tsunade. Senhor Kakuzu, a pesquisa de diluição da água do herói está quase concluída. Removi todas as impurezas, deixando apenas os componentes benéficos para o corpo humano. No entanto, há um porém. As chamadas impurezas e elementos benéficos estão, na verdade, interligados. Ao eliminar todas as impurezas, garantimos que ela não prejudique mais o corpo, mas a eficácia da água do herói também foi significativamente reduzida. Agora, bebê-la na melhor das hipóteses, aumentaria o nível de chakra de alguém para o de um Kage comum. Kakuzu estava sentado em uma cadeira de pele de urso, folheando o relatório de laboratório em suas mãos enquanto ouvia a análise de Iruko. Sobre o experimento final na água do herói, Kakuzu fez uma analogia adequada. O álcool, seja vinho tinto ou licor branco, tem um efeito estimulante. Muitos bebem justamente por esse efeito. Após extensa pesquisa, Iruko decidiu remover esse efeito estimulante, deixando apenas os componentes que expandem o sistema circulatório e fortalecem o chakra. Era como pegar uma bebida alcoólica de alto teor alcoólico e diluí-la em vinho de arroz suave. Embora o sabor pudesse perder a intensidade, agora era possível bebê-la indefinidamente sem se embriagar, e a circulação sanguínea aumentada seria mais eficiente. Kakuzu assentiu em reconhecimento, sem fazer mais comentários. Afinal, perfeição é rara neste mundo. O fato de a nova água do herói ainda poder conceder as reservas de chakra de um Kage padrão já era um feito impressionante. Nada mal. Isso conclui os experimentos com a água do herói. E o outro? Ao ouvir isso, a expressão de Iruko ficou mais séria. Ela sabia que aquele era o experimento em que Kakuzu estava realmente empenhado, o que mais importava. Senhor Kakuzu, a purificação das células de Hashirama está completa. Atendendo ao seu pedido, integramos as células de um corpo imortal às células de Hashirama. As duas se complementam e são de fato compatíveis. Tudo graças à força dos genes de Hashirama. Tanto a suposta imortalidade de Idan quanto as células de Hashirama eram materiais inestimáveis para a pesquisa. A fusão dessas duas poderia levar a milagres imprevistos. Entretanto, Iruko tinha uma preocupação. Senhor Kakuzu, este é o nosso primeiro experimento desse tipo. Não temos amostras anteriores para referência. Receio que... Kakuzu entendeu a hesitação de Iruko. Ele ponderou por um momento antes de assentir decisivamente. Está tudo bem. Pode prosseguir. Se ele contasse quanto chakra de bestas com cauda ele já havia absorvido em seu corpo, talvez sua resistência física não fosse tão monstruosa quanto a de Uchiha Madara no início, mas Kakuzu vinha se aprimorando continuamente. Além disso, considerando a profecia do grande sapo sábio e o recente surgimento de Madara, o mundo Shinobi estava fadado a convulsões ainda maiores no futuro. Diante disso, ele tinha todos os motivos para arriscar. Percebendo a determinação inabalável de Kakuzu, Iruko não hesitou mais. Recuperou um frasco de soro diluído e uma amostra de células embrionárias preparadas do armazenamento criogênico. Dentro da Vila Higakuri, as ruas estavam cheias de pessoas e as estradas estavam lotadas de trânsito. Um jovem de pele clara e cabelos longos, vestido com um kimono tradicional, caminhava tranquilamente pela cidade. Ele era ninguém menos que um dos lendários 3 Sannin, Orochimaru. Naquele momento faltava-lhe a aura sinistra que possuiria nos anos seguintes. Em vez disso, parecia bastante sereno, até mesmo respeitável. Afinal, ele ainda estava na casa dos 30 e a essa altura, já havia genuinamente aspirado a se tornar Hokage. Desta vez, ele cruzou fronteiras em uma missão oficial designada pelo terceiro Hokage. Orochimaru caminhou por lojas e becos sinuosos antes de finalmente parar em uma esquina deserta. Seus olhos se moveram sutilmente para o lado. Meu amigo tem um passe de viagem oficial. Segui todos os procedimentos de entrada. Além disso, o Lorde Kakuzu sempre manteve laços amigáveis com Konoha. Não tenho motivos para causar problemas. A pessoa que o seguia já o perseguia há algum tempo.
Até Orochimaru, conhecido por sua paciência, estava começando a ficar irritado. Ele não tinha feito nada suspeito, mas estava sendo seguido como um ladrão comum. Qualquer um acharia isso irritante. No momento em que ele terminou de falar, uma voz atrás dele respondeu: Eu sei que você entrou pelos canais apropriados. Mas você realmente acha que eu deixaria um shinobi estrangeiro com uma presença de chakra tão poderosa vagar livremente por aqui? Ao ouvir isso, Orochimaru franziu a testa levemente. Então o que você propõe? Você poderia me dizer qual é o seu objetivo? Talvez eu até possa te ajudar. Um sorriso irônico surgiu nos lábios de Orochimaru. Para ser justo, o homem tinha razão. Como um dos 3 Sannin, Orochimaru era uma figura conhecida em todo o mundo shinobi. Era natural que os outros desconfiassem de sua presença. Mas, no fim das contas, ambos eram shinobi, ambos incumbidos de cumprir missões. Será que ele poderia simplesmente revelar sua missão a um estranho? Da perspectiva dele, isso era uma intromissão irracional. Nesse caso, Orochimaru de repente se virou, estendendo o braço para trás. Mãos de serpente das sombras ocultas. Seu braço branco pálido se transformou em um enxame de serpentes venenosas, com suas presas à mostra enquanto elas se lançavam em direção à fonte da voz atrás dele. Ao mesmo tempo, Orochimaru deu um pequeno passo para trás, controlando deliberadamente a intensidade de seu ataque. Ele não viera ali para causar problemas. Seu plano era simples, conter seu perseguidor e ir embora. Era um plano sólido em teoria. Entretanto, no instante seguinte, uma figura branca prateada brilhou como uma ilusão, deslizando sem esforço por entre suas mãos de serpente ocultas. Antes que ele pudesse reagir, a figura já havia diminuído a distância, aparecendo bem diante dele. Nada bom. As pupilas estreitas de Orochimaru se contraíram mais uma vez. Ele havia subestimado a força do oponente. Quando estava prestes a formar um selo defensivo, uma sensação fria o pressionou contra o pescoço. Isto é, Orochimaru não entrou em pânico. Na verdade, sentiu uma presença familiar vinda de seu agressor. Olhou para a lâmina curta pressionada contra sua garganta. Era inconfundivelmente presa branca. Com essa percepção, a identidade do seu oponente ficou óbvia. Atake Sakumo não usava mais o colete de Konoha, nem seu braço ostentava a meia manga do Hokage. Sua vestimenta era simples e sua expressão permanecia serena, comparado ao passado. Orochimaru riu 2 vezes. O estimado presa branca de Konoha agora se tornou o espadachim pessoal de Kakuzu? Orochimaru se absteve de comentar o que acontecerá com Sakumo em Konoha. Afinal, eles eram pelo menos conhecidos, podia-se até dizer que haviam crescido juntos. Então, ele fez uma brincadeira. No entanto, no momento em que as palavras saíram de sua boca, Orochimaru percebeu que algo estava errado. O rosto de Sakumo permaneceu inexpressivo, tão frio e distante quanto um verdadeiro assassino. A lâmina gelada de presa branca pressionou ainda mais o pescoço de Orochimaru, forçando-o a dar 2 passos para trás involuntariamente. Sakumo, não brinque. Parece que estou brincando. Você, Orochimaru queria dizer mais alguma coisa, mas de repente, notou algo incomum no chakra de Sakumo. Seu chakra parece ter ficado ainda mais forte. Como esperado de um aluno do Hokage, sua percepção é aguçada. Orochimaru só conseguiu dar um sorriso amargo. Os 3 discípulos do terceiro Hokage haviam conquistado fama no mundo ninja, mas as pessoas tendiam a esquecer. Sakumo já fora considerado superior aos Sannin lendários. Não havia necessidade de comparação proposital. Desde o momento em que se matricularam na academia, Jiraiya havia sido espancado até a morte por Sakumo em diversas ocasiões. Seguindo a mesma lógica, o próprio Orochimaru nunca fora páreo para ele durante esse tempo. Orochimaru suspirou interiormente. Ele já havia notado há muito tempo a fraqueza do clã Ataque, suas reservas de chakra naturalmente baixas. Ele esperava explorar essa falha para derrotar Sakumo. No entanto, a julgar pela situação atual, esse plano não era mais viável. Se Sakumo agora conseguia lutar contra bestas com caudas sem desmaiar de exaustão, então Orochimaru teria que procurar outra maneira de melhorar sua força. Parece que terei que adiantar meus experimentos com jutsus proibidos. Espero que tudo corra bem. Naturalmente, Sakumo não fazia ideia do que se passava na cabeça de Orochimaru. Ele só sabia que lutar contra o Sannin não era mais um problema para ele. Orochimaru, agora você pode me dizer por que está aqui? Você tem razão. Orochimaru fechou os olhos e sorriu levemente. Terra dos Dragões, casa de jogos. As mesas de jogo estavam lotadas de pessoas de todas as classes sociais, um testemunho do crescimento dos negócios do cassino. E nos últimos dias, devido à chegada de uma certa pessoa, o cassino estava ainda mais animado do que o normal. Lady Tsunade, você já perdeu tanto. Que tal dar um tempo? Um funcionário do cassino, segurando maços de recibos de dívidas nas mãos, sorriu para ela. Não precisa. Tsunade, que já estava profundamente imersa no jogo, acenou com a mão de forma dominadora, fazendo uma declaração ousada. Ao ouvir suas palavras, o rosto do funcionário se iluminou de alegria. No entanto, Lady Tsunade, você já acumulou uma dívida de 3 bilhões de ryu. De acordo com as regras do nosso cassino, não podemos lhe conceder mais crédito. Consideraria pagar pelo menos parte da sua dívida primeiro? Depois poderemos continuar a lhe emprestar. O que você acabou de dizer? Tsunade agarrou o funcionário pelo colarinho, fazendo deixar cair os recibos da dívida assustado. Lady Tsunade, por favor, tenha misericórdia. A comoção imediatamente atraiu a atenção de todos ao redor. Tsunade, percebendo seu desabafo, finalmente se acalmou um pouco. Ela entendeu a realidade, já havia acumulado uma dívida astronômica, e era razoável que recusassem novos empréstimos. Afinal, como alguém que passou anos frequentando casas de jogos, ela sabia como o sistema funcionava. Mas desistir assim, sem mais nem menos, nem pensar. Shizune, traga-me outro bilhão.
Sua alta exigência fez Shizune, que estava ao seu lado, tremer. Até o leitãozinho, Tonton em seus braços, tremeu de medo. Lady Tsunade, nós não temos mais dinheiro para jogar. Shizune se inclinou e sussurrou em seu ouvido. Perdemos tudo no último cassino. Estamos completamente falidos. Talvez devêssemos parar por aqui. Caso contrário, em breve, toda a Terra dos Dragões estará cheia de cobradores de dívidas. Tsunade cerrou os punhos com tanta força que eles emitiram um som grave e estrondoso. Mas no final, ela só conseguiu suspirar e afrouxar o aperto. Ela nunca se importou com dívidas, mas havia um limite para tudo. Ela havia perdido dinheiro da Terra do Vento para o País da Terra, depois para a Terra do Ferro e agora para a Terra dos Dragões. Para ser sincera, ela realmente não tinha mais nada com que arriscar. Tudo bem, acho que dessa vez eu vou. Antes que ela pudesse terminar a frase, uma pilha grossa de dinheiro foi colocada de repente na sua frente com um baque alto. Isso é. Tsunade olhou incrédula e viu um Sai sorridente. Lady Tsunade, este é um pequeno símbolo da minha gratidão. Por favor, use-o como quiser. A pilha de fichas valia pelo menos 2 bilhões de ryu. No momento em que Tsunade as viu, o fogo em seus olhos reacendeu. Ela passou o olhar pelos outros jogadores na mesa e apontou para os dados com um sorriso destemido. Ela proferiu uma única palavra. Rolar. Uma semana depois, o Palácio da Terra dos Dragões. Orochimaru agarrou o peito e curvou-se respeitosamente diante de Kakuzu. Senhor Kakuzu, deve ter passado quase 20 anos desde a última vez que nos encontramos. Kakuzu assentiu. Os 3 pequenos encrenqueiros daquela época já haviam se tornado figuras renomadas no mundo ninja. Orochimaru, compreendendo seu lugar, deu um passo para o lado. Este assunto não o preocupava mais. O verdadeiro evento estava prestes a começar, a audiência de Tsunade com Kakuzu. No momento em que o viu, Tsunade sentiu uma onda de inquietação. Se fosse qualquer outro cobrador de dívidas, ela poderia ter escapado facilmente com o jutsu de transformação. Mas enganar o Kakuzu? Sem chance. Kakuzu não perdeu tempo com gentilezas. Tsunade, você sabe quanta receita tributária sua dívida de jogo de 3 bilhões de rios poderia ter gerado para a Terra dos Dragões? Seu tom áspero deixou claro seu descontentamento. Senhor Kakuzu, sobre esse dinheiro. Tsunade começou, mas Orochimaru tossiu 2 vezes ao lado dela. Anos de experiência juntos permitiram que Tsunade entendesse imediatamente seu aviso tácito. A mensagem era simples. Era possível argumentar com Kakuzu sobre muitas coisas, mas nunca sobre dinheiro. Era uma vez até mesmo seu grão-mestre, Tobirama Senju, quase teve seu escritório virado de cabeça para baixo por atrasar o salário de Kakuzu em apenas um mês. No final, Tobirama teve que juntar fundos de qualquer maneira necessária para saldar a dívida. Caso contrário, as consequências teriam sido impensáveis. Se nem mesmo Tobirama tivesse tido liberdade, que chance eles teriam? Senhor Kakuzu, eu pagarei esta dívida. Kakuzu deu um sorriso irônico. Ah, então agora eu sou seu credor? Tsunade cerrou os dentes. Fique tranquilo, Lorde Kakuzu. Como último membro do clã Senju, honrarei minhas dívidas. Ao ouvir isso, Kakuzu apenas riu internamente. No fim, ela não era diferente do avô. Sempre jogando, sempre perdendo. Péssima nisso, mas incapaz de parar. Naquela época, os irmãos Senju comeram sua comida, beberam seu vinho e foram embora sem pagar uma única moeda. Agora era a hora da neta pagar a conta. O problema era que Tsunade estava completamente falida. Então, como ela pagaria a dívida? Havia 2 possibilidades. Uma opção era vender a propriedade Senju em Konoha. Afinal, Uzumaki Mito ainda estava por perto, e era provável que Danzo e Hiruzen não ousassem tomar posse da propriedade Senju enquanto ela estivesse viva. Mas se Tsunade sequer sugerisse a ideia, ela não teria medo de que Mito a estrangulasse com correntes de adamantina na hora? Quanto ao Jiraiya, esqueça. Aquele cara estava ocupado demais no Monte Myoku, mal conseguindo administrar seus próprios negócios. Não tinha como ele aparecer só para socorrer a Tsunade. E mesmo que ele voltasse, sabendo das frustrações acumuladas durante todo esse tempo, ele definitivamente iria querer relaxar e se divertir primeiro. Kakuzu, por outro lado, poderia usar essa dívida como uma forma de manter Jiraiya preso. Então, na realidade, Tsunade pagar essa dívida era impossível. Não nesta vida. Se ela não conseguisse apresentar o dinheiro, então só restava uma opção. Ela teria que ficar e pagar a dívida. Claro, essas coisas não poderiam ser ditas tão diretamente. Às vezes, era melhor andar em círculos para obter o resultado desejado. Capítulo 187. Atitude em relação a Orochimaru. Tudo no mundo segue sua própria ordem natural. Neste mundo shinobi brutal, para enfatizar o poder destrutivo do ninjutsu, parece haver uma regra tácita: fumaça, mas sem ferimentos. Mas por que um dos últimos membros remanescentes do clã Senju era tão patético? Ele mal correu 2 passos antes de ser explodido em pedaços bem na frente de seu mestre, Orochimaru. Que pirralho azarado, Kakuzu murmurou quando Eizei Hokuno entrou na sala, arrastando um homem inconsciente e amarrado e jogando no chão. Senhor Kakuzu, este homem é um bandido que vagueia pelas montanhas próximas desde antes da fundação da nossa nação dragão. Ele já tirou 17 vidas. De acordo com o Código Penal da nossa nação, ele deve ser executado hoje. Kakuzu assentiu. Se o homem estava condenado à morte, sua morte poderia muito bem ter um propósito. Ele fez um sinal para Eizei Hokuno arrastar o corpo do bandido para o círculo ritual preparado e começou a formar selos de mão: tigre, cobra, cão, dragão. Edo Tensei. O chão se abriu como uma bocarra escancarada, engolindo lentamente o corpo do bandido. Quando o bandido acordou de seu estado inconsciente, seus olhos se arregalaram de horror, injetados de sangue e tomados pelo terror. Ele gritou e se debateu, mas foi inútil. Esta era sua expiação pelas 17 vidas que havia tirado. Quando seu corpo foi completamente consumido, as cinzas brancas do jutsu se soltaram, revelando um garoto de no máximo 10 anos. Senju Navaki. Ele abriu os olhos, piscando confuso enquanto observava o ambiente.
Mas então seu olhar se fixou em duas figuras na sala. O tempo passou e seus rostos mudaram, mas sua presença era inconfundível. Tsunade. Seus olhos escuros tremiam enquanto ele sussurrava a palavra, encarando Tsunade. Lágrimas escorriam pelo rosto de Tsunade enquanto ela corria em direção ao irmão, puxando-o para um abraço apertado. Esta era a pessoa por quem ela ansiava dia e noite. A morte de Navaki havia abalado seu espírito, levando-a a abandonar Konoha e se afogar em apostas e álcool. Parado ali perto, a expressão de Orochimaru oscilava entre descrença e intriga. Um brilho de genuína surpresa e até mesmo deleite brilhou em seus olhos. Ele deu um passo à frente, passando a mão delicadamente pelos cabelos de Navaki antes de recuar silenciosamente para o lado. Esse momento pertenceu aos irmãos. Kakuzu, Orochimaru, Eizei Hokuno e os outros saíram silenciosamente da sala, dando-lhes privacidade. Senhor Kakuzu, esta deve ser a técnica secreta do segundo Hokage, Edo Tensei. O quê? Interessado em estudar? Ao mencionar a pesquisa, a expressão de Orochimaru mudou. Um sorriso enigmático apareceu em seus lábios. Senhor Kakuzu, você me lisonjeia. A essência da vida é ilimitada. Nunca se pode realmente terminar de explorar seus mistérios. Para a maioria, as palavras de Orochimaru seriam difíceis de decifrar, mas Kakuzu entendeu muito bem. Primeiro, Orochimaru estava insinuando que se Kakuzu conseguia dominar o Edo Tensei, ele também conseguiria. Segundo, o principal interesse de Orochimaru ainda era a imortalidade, somente alcançando a vida eterna ele poderia desvendar lentamente a verdade suprema do mundo. E por fim, ele estava em conflito. Não no sentido de que ele estava perdido sobre seu futuro, mas sim sobre uma escolha que ele precisava fazer. Influenciado por Hiruzen Sarutobi desde a infância, Orochimaru ainda nutria um desejo persistente pela posição de Hokage. Kakuzu não pôde deixar de admirar o talento de Sarutobi para a lavagem cerebral, ele era realmente um mestre nisso. Até mesmo alguém tão inteligente e implacável como Orochimaru havia sido fisgado pelo menos por um tempo. Se houvesse um ranking para controle mental, Kakuzu classificaria Hiruzen como número 1. Até mesmo seu professor, Tobirama Senju, teria que se afastar. Foi somente quando Hiruzen pessoalmente destruiu as aspirações de Orochimaru como Hokage que Orochimaru finalmente abandonou seu caminho anterior e se concentrou apenas em seus experimentos. Por enquanto, porém, Orochimaru ainda estava desperdiçando anos perseguindo um sonho que nunca foi destinado a ele. De certa forma, era uma perda de tempo, mas talvez necessária. Afinal, sem passar por contratempos e dor, como alguém poderia realmente encontrar seu caminho? A única coisa com a qual Kakuzu precisava se preocupar era com a futura transformação de Orochimaru. Assim que ele dominasse a imortalidade, sua arrogância dispararia, e ele se tornaria uma das maiores ameaças ao mundo shinobi. A genialidade de Orochimaru era ilimitada, mas sua ambição também. O motivo pelo qual ele finalmente se redimiu. Um fascínio bizarro por acompanhar a jornada de Sasuke. Um motivo ridículo, mas que só provava que o processo de pensamento de Orochimaru estava além da compreensão convencional. E pessoas assim eram sempre difíceis de controlar. Por enquanto, seria melhor eliminá-lo enquanto ele ainda era controlável. O olhar frio e assustador de Kakuzu permaneceu em Orochimaru, fazendo com que a pálpebra deste se contraísse involuntariamente. Senhor Kakuzu, há algo errado? Kakuzu deu um leve sorriso. Não, eu só estava pensando que um dia você certamente se tornará uma força dominante no mundo shinobi. Orochimaru forçou uma risada educada. Naquele momento ele não tinha imortalidade e ainda estava vulnerável. Não apenas Kakuzu, mas até mesmo alguém como Sakuma Taki poderia derrubá-lo com um único golpe. Somente depois de ganhar inúmeras vidas ele estaria realmente livre para fazer o que quisesse. Kakuzu entendia esse sentimento melhor do que ninguém. Em muitos aspectos, ele e Orochimaru eram parecidos. Ainda assim, Kakuzu decidiu não matá-lo. Por que desperdiçar um recurso tão valioso? O mundo shinobi ficaria perdido se perdesse um cientista do calibre de Orochimaru. Se ele queria estudar a imortalidade, que assim fosse. Kakuzu não o impediria. Na verdade, ele já havia preparado outro caminho para ele. Se Orochimaru seguiria ou não, bem, essa não era mais uma decisão de Orochimaru. Orochimaru, é claro, não sabia de nada disso. Meia hora depois, olhou para o palácio, onde o som fraco de soluços abafados ainda podia ser ouvido. Soltou um pequeno suspiro. Senhor Kakuzu, parece que não vou conseguir completar esta missão. Ótimo. Pelo menos você sabe disso. Orochimaru deu um sorriso irônico. Bem, então devo voltar para a vila e me reportar. Imagino que a reação do velho será bem divertida. Ir. Com a permissão de Kakuzu, Orochimaru se virou e saiu. Kakuzu e Sakumo permaneceram do lado de fora, esperando. Esperavam que o reencontro fosse breve, mas, para sua surpresa, o dia se transformou em noite. Capítulo 188. Como Tsunade pode ser desenvolvida? Tsunade está planejando ficar lá dentro com o irmão pelo resto da vida? Perguntou Sakuma Taki com um toque de impotência. Não que lhe faltasse paciência, mas não esperava que Tsunade mantivesse o irmão mais novo, Senju Navaki, naquele quarto, conversando o dia inteiro. Quem sabia quanto tempo mais teriam que esperar? Kakuzu apenas ergueu uma sobrancelha sem fazer nenhum comentário. Apenas Ni, que estava por perto, sorriu e ofereceu uma explicação. Não se preocupe, Kakuzu-sama. Pelo que sei sobre Tsunade, ela não é alguém que quebraria uma promessa. É que bem, ela é uma mulher, você precisa dar a ela um tempo para processar as coisas. Assim que ela superar esse obstáculo, acredito que a turbulência interna em seu coração se resolverá. Ao ouvir as palavras de Ni, Kakuzu, Sakumo e Eizei Hokuno trocaram olhares. Deram de ombros em uníssono, claramente resignados à situação. Já que Ni havia dito daquela forma, eles decidiram que era melhor esperar um pouco mais. Cerca de 2 horas depois, Kakuzu, que estava encostado em uma grade com os olhos fechados, de repente os abriu e olhou para frente. Kakuzu-sama, o que foi? A técnica Edo Tensei foi desfeita.
O acontecimento inesperado pegou até Kakuzu desprevenido. Ele não estava controlando Navaki ativamente, nem usando os sentidos dela para ouvir a conversa. Como nem Tsunade nem Navaki possuíam a força necessária para se libertar do Edo Tensei, havia apenas uma explicação para a liberação da técnica. Navaki havia se livrado de seus arrependimentos. Mais precisamente, Tsunade havia se livrado dos dela. Dentro da sala, o corpo de Navaki começou a brilhar com a luz da purificação, sua forma lentamente se desintegrando em pó e flutuando em direção ao céu. Pouco depois, as portas do palácio se abriram com um rangido. Tsunade saiu com os olhos ainda vermelhos e inchados, mas sua expressão estava visivelmente mais leve. Pelo menos, ela não parecia mais uma apostadora sem esperança. Os mortos não podem retornar à vida. Devemos sempre olhar para frente e não deixar que o passado nos impeça, observou Kakuzu. Tsunade jogou o cabelo para trás e deu um pequeno sorriso. Kakuzu-sama, obrigada por me dar esta oportunidade. Poder ver meu irmão uma última vez é mais do que suficiente. Então, como se estivesse se decidindo, ela continuou. Kakuzu-sama, tenho mais um pedido. Falar. Ouvi dizer que vocês têm um laboratório especializado em pesquisa biológica aqui. Gostaria de ficar e superar minha hemofobia. Tsunade não era alguém que ignorava favores. Kakuzu lhe concederá a chance de se reunir com o irmão, uma gentileza sem tamanho. A dívida que ela tinha com ele era algo que o dinheiro não podia pagar, e ela era profundamente grata. Sem mencionar que ela já estava se afogando em dívidas financeiras com Kakuzu. Ele generosamente lhe dera extensões no pagamento e até ajudar a resolver seus demônios interiores. Se ela não fizesse algo em troca, se sentiria culpada. Kakuzu assentiu em concordância. Inclinou a cabeça para o céu, considerando suas opções. As dívidas que Hashirama Senju e Tobirama Senju deixaram para trás. Bem, a neta deles poderia trabalhar aos poucos para pagá-las. As habilidades médicas de Tsunade eram inquestionáveis. Tê-la colaborando com Iruko em pesquisa seria benéfico. Além disso, sua força de combate ainda era valiosa. Afinal, ela já havia sido Hokage. Embora ela e Ataki fossem frequentemente debatidos como os Hokage mais fracos, isso não mudava o fato de que ela ainda estava no nível Kage. Em momentos de necessidade, ela poderia ser enviada para a batalha e, caso contrário, poderia proteger os valiosos recursos do laboratório de pesquisa. Quanto ao que mais ele poderia usar para Tsunade, Kakuzu teria que pensar nisso. Certamente havia potencial para desenvolver ainda mais as habilidades dela. O tempo passou. No mundo Shinobi, uma década havia se passado desde o fim da Segunda Guerra Shinobi. Agora, as diversas aldeias começavam a se agitar novamente. Kakuzu franziu a testa ligeiramente ao observar a linha do tempo. Algo estava errado. Se a Terceira Guerra Shinobi estivesse realmente prestes a eclodir, então, com base na linha do tempo original, ainda deveria levar alguns anos. No entanto, ele estava ciente de que certas coisas já haviam passado por mudanças significativas. Por exemplo, após o ataque anterior de Kirigakuri a Higakuri, a Vila da Névoa não cedeu. Em vez disso, continuou enviando assassinos e realizando ataques hostis contra Higakuri. Kakuzu não tinha ilusões sobre sua história com a Vila da Névoa, ele havia matado o primeiro Mizukage, criando uma inimizade profunda entre eles. Mas tinha certeza de que quem orquestrava a vingança atual contra ele não era o terceiro Mizukage. O verdadeiro mentor escondido nas sombras era ninguém menos que o Uchiha Madara. O último encontro já os havia consolidado como inimigos. Madara, em nome de sua versão de paz, jamais permitiria que Kakuzu o atrapalhasse. Era natural que seus planos tivessem mudado. No entanto, Kakuzu não tinha como saber exatamente o que Madara estava tramando. Mesmo Zetsu Negro não se manifestava há algum tempo, o que só confirmava ainda mais as suspeitas de Kakuzu. Uma conspiração contra ele já estava em andamento. A vantagem que Kakuzu tinha por conhecer a história original estava desaparecendo. Agora, ele precisava estar mais vigilante do que nunca. Se Kirigakuri quisesse jogar, então Kakuzu jogaria junto. Para cada assassino que enviassem, ele os mataria. Vamos ver quantas tropas a mais eles conseguiriam dispensar. Assim que ele se preparou para um confronto prolongado, outro problema surgiu. Relatório. Kakuzu-sama, temos informações da linha de frente. Tsunagakuri mobilizou pelo menos 5.000 shinobi, e eles estão avançando rapidamente em direção à fronteira. O relatório veio de Eizei Hokuno, que acabará de retornar. Ao mesmo tempo, uma carta oficial de Tsunagakuri chegou às mãos de Kakuzu. Abrindo o documento oficial, os olhos de Kakuzu examinaram o conteúdo escrito dentro dele. Kakuzu Dono, segundo rumores, o terceiro Kazekage, Saburo, foi visto pela última vez em seu encontro. Muitos anos se passaram desde seu desaparecimento, e Tsunagakuri gostaria de uma explicação sua. A assinatura no final do documento pertencia ao recém-nomeado quarto Kazekage, Hasa. Pelo tom da carta, Kakuzu não teve a impressão de que Hasa estivesse realmente procurando problemas com o desaparecimento do terceiro Kazekage. Na verdade, ele poderia até estar secretamente grato a Kakuzu. Afinal, se Kakuzu não tivesse cuidado de Saburo, quanto tempo levaria para que Hasa pudesse assumir o cargo? Apesar da pouca idade, Hasa agora detinha total autoridade sobre Tsunagakuri, e Kakuzu conseguia imaginá-lo celebrando discretamente sua ascensão ao poder. No entanto, isso não significava que Hasa fosse amigável com ele. Longe disso. O motivo era simples. Mesmo que Hasa não se importasse com o destino do terceiro Kazekage, ele não conseguia simplesmente esquecer a forma como Kakuzu massacrou as forças de Tsunagakuri durante a Segunda Grande Guerra Ninja. Isso era algo pelo qual Hasa ainda guardava rancor.
Provavelmente isso era sobre vingança. Não foi coincidência que Hasa estivesse agindo ao mesmo tempo que Kirigakuri. Alguém devia estar lhe passando informações das sombras. Enquanto isso, a movimentação em larga escala das forças de Tsunagakuri colocou tanto o país da terra quanto o país do fogo em alerta máximo. Com o exército se concentrando perto de suas fronteiras, eles não podiam se dar ao luxo de ficar de braços cruzados. Dezenas de milhares de soldados reuniam-se nas fronteiras. Independentemente de lançarem ou não um ataque, precisavam ao menos garantir suas próprias defesas contra potenciais incursões inimigas. Com tantas forças se mobilizando e incontáveis shinobi se reunindo, a atmosfera estava carregada de tensão, como a calmaria antes de uma tempestade violenta. Capítulo 189, Olho por Olho. O país da Terra exige que devolvamos o corpo de Gari da Segunda Grande Guerra Ninja. A Terra do Relâmpago está solicitando a libertação de Yotsuki Akira de nossa prisão. A Terra da Lua quer uma explicação pela perturbação que você causou da última vez, Lorde Kakuzu. A Terra dos Pássaros emitiu uma nota diplomática unilateral, proibindo seus cidadãos de entrar em nosso país dos dragões. Em poucos dias, uma pilha enorme de documentos oficiais foi jogada sobre a mesa de Kakuzu. Sentado à sua mesa, Kakuzu olhou calmamente para a enorme pilha de cartas diplomáticas com uma expressão indecifrável. Abaixo dele, Niyataki Sakumo e os outros estavam alinhados em ambos os lados. Lorde Kakuzu, estas são as mensagens diplomáticas recentes dirigidas ao nosso país dragão. São mais de 10 no total, vindas de nações maiores e menores. Não só as grandes nações têm queixas contra nós, como até as menores se intrometeram no assunto. Ni resumiu a situação e então fez sua avaliação final. Isto é uma conspiração contra o nosso país dragão. Suas palavras obtiveram concordância unânime dos presentes. Apesar do território relativamente pequeno e do poder geral limitado do país do dragão, especialmente em termos de sua população ninja, que estava longe de representar uma ameaça séria para outras nações, o país agora se encontrava aparentemente sitiado por quase todo o mundo shinobi. Grandes e pequenos países inventavam várias desculpas para causar problemas. Somente a Terra do Fogo e a neutra Terra do Ferro permaneceram não envolvidas, todo o resto se juntou. Acredito que nossa maior prioridade é encontrar uma maneira de lidar com esses conflitos diplomáticos, propôs Eizei Hokuno. Ataki Sakumo lançou-lhe um olhar e balançou a cabeça. Não, isso é claramente uma conspiração. Se resolvermos as demandas de cada nação, uma por uma, quanto tempo isso levaria? Precisamos encontrar o cérebro por trás disso e eliminá-lo. Isso acabará com a maioria desses problemas. Desde que Kakuzu o impediu de cometer seppuku e o trouxe de volta para Higakuri, Ataki Sakumo passou por uma mudança. Agora com 30 e poucos anos, ele acreditava firmemente na vontade do fogo. Mas depois de vivenciar muitas coisas, Kakuzu lhe ensinou que o mundo não era apenas luz, mas também escuridão. Para navegar neste mundo, era preciso estratégia e poder. Confiar apenas na força bruta ou no instinto era insuficiente. Este mundo foi construído com base em interações humanas, e os humanos eram os seres mais complexos de todos. Como resultado, Ataki Sakumo agora considerava as coisas com muito mais cuidado do que antes. Kakuzu ouviu a discussão sem interromper, concentrando-se nos documentos em suas mãos, perdido em pensamentos profundos. Higakuri vinha se mantendo discreto. Para provocar repentinamente mais de 80% do mundo shinobi, quem tinha tanta influência e poder para orquestrar isso? Se Kakuzu tivesse que adivinhar, provavelmente seria Uchiha Madara. Madara havia demonstrado sua habilidade de manipular o terceiro Mizukage com seu Sharingan. Se quisesse, provavelmente conseguiria controlar os líderes de outras aldeias também. Mas pensando bem, isso parecia improvável. A saúde de Madara havia se deteriorado significativamente, e ele não se exporia tão facilmente. Controlar várias figuras de nível Kage simultaneamente forçaria imensamente seus olhos, reduzindo a eficácia de seu Genjutsu. Se alguém estava orquestrando isso nos bastidores, então provavelmente era Zetsu Negro auxiliando Madara. De qualquer forma, o plano de Madara estava funcionando. Enquanto Eizei Hokuno e Ataki Sakumo debatiam sem chegar a uma conclusão, todos os olhares se voltaram para Kakuzu. No fim, a decisão coube a ele. Kakuzu bateu os dedos levemente na mesa. Após um breve silêncio, ele finalmente falou. Já que todas as nações estão tão ansiosas para nos testar, vamos responder a elas uma por uma. Uma década de paz deixou muitas pessoas inquietas. É hora de lembrá-las do que Higakuri é capaz. Suas palavras causaram um arrepio na sala. A mensagem era clara, olho por olho. Ele não tinha intenção de se humilhar diante dessas nações para consertar as relações. Se achassem que Higakuri era um alvo fácil, ele os faria se arrepender. Senhor Kakuzu, devemos começar com Kirigakuri? Ataki Sakumo, segurando sua espada curta presas brancas, deu um passo à frente, com o espírito de batalha brilhando em seu olhar. Embora dominar uma grande vila parecesse imprudente, Sakumo estava preparado para visitar Kirigakuri pessoalmente e fazê-los entender o poder de Higakuri. Não, Kakuzu balançou a cabeça, rejeitando a ideia. Após consumir a água do herói, as reservas de chakra de Ataki Sakumo aumentaram substancialmente. Ele provavelmente conseguiria derrotar as forças de Kirigakuri sozinho. Mesmo que libertassem sua besta com cauda, ele provavelmente conseguiria lidar com isso. Entre as forças de Kirigakuri, talvez apenas um indivíduo pudesse enfrentá-lo em combate. Mesmo assim, Kakuzu não deixaria Sakumo correr o risco. Ele não havia se esquecido de que Zetsu Negro e Uchiha Madara estavam à espreita nas sombras. Ni, você cuidará de todos os assuntos governamentais enquanto eu estiver fora. Sakumo, você é o combatente mais forte de Higakuri. Não precisa agir a menos que seja absolutamente necessário, mas garanta que locais-chave, como nossas instalações de pesquisa, permaneçam protegidos. Hokuno, a força ninja móvel da nossa vila foi expandida para 500. Você supervisionará a mobilização deles.
Priorize a defesa da vila e se encontrar um inimigo poderoso demais para enfrentar, recue e alerte Sakumo e Ni. Nossa principal prioridade é preservar nossas forças. Entendido? Enquanto Kakuzu rapidamente expunha seus planos, seus subordinados ficaram momentaneamente atordoados. Senhor Kakuzu, você está planejando ir pessoalmente? Ni perguntou com preocupação evidente em sua voz. Kakuzu assentiu e levantou-se lentamente do assento. Quem mais poderia representar a força máxima de Higakure além dele? Meio mês depois, o céu estava cinza escuro e uma garoa fina caía continuamente sobre o chão. Estendendo a mão, era possível sentir a força da chuva. Não era comum. As gotas tinham um peso incomum, atingindo a pele com uma sensação estranha. Mas para aqueles que já haviam passado algum tempo ali, era algo a que acabaram se adaptando. Afinal, neste lugar não parava de chover nunca. Na terra da chuva, erguia-se uma estátua imponente, semelhante a uma divindade ancestral, no topo da torre mais alta do país. A característica mais marcante da estátua era sua língua longa e grotesca, projetando-se para fora de uma forma sinistra e perturbadora. Kakuzu ficou na ponta da língua, olhando para o homem à sua frente, um guerreiro de meia-idade com olhos ferozes e penetrantes. O homem não era outro senão aquele conhecido como o semideus do mundo Shinobi e Ans da Salamandra. Capítulo 190. Envenenando Senju Hashirama até a morte. O olhar de Salamander Ans em direção a Kakuzu estava cheio de fúria absoluta. Kakuzu, ouvi os rumores sobre você, mas nunca imaginei encontrá-lo pessoalmente aqui hoje. Fala, o que você tem a ver com a minha terra da chuva? O que você acha? Kakuzu respondeu indiferente. A expressão de Ans ficou ainda mais sombria. Todo mundo Shinobi havia se voltado contra a Terra dos Dragões recentemente. A notícia se espalhou tão amplamente que até mesmo os plebeus estavam cientes. Como governante da Terra da Chuva, como ele poderia não saber? Os rancores têm seus donos por direito. Sua inimizade com Kirigakure é problema seu, não tem nada a ver com a minha Terra da Chuva. As palavras de Ans faziam todo sentido. Ele não tinha intenção de permitir que sua nação fosse arrastada para aquele conflito. Kakuzu riu baixinho. Pelo jeito que você fala, parece inocente. Mas pense bem, você realmente não fez nada neste jogo político, Ans? O rosto de Ans escureceu ainda mais. As caravanas comerciais da minha Terra da Chuva sofreram perdas na Terra dos Dragões. Não deveria eu buscar uma explicação para isso? Perguntou ele. Sob o governo de Ans, a Terra da Chuva não era tão isolada quanto na linha do tempo original. Em busca de mais riqueza, ele estabeleceu rotas comerciais com várias nações. Sua afirmação era em grande parte verdadeira. Você deveria perguntar, mas este não é o momento, respondeu Kakuzu. Comerciantes que viajavam para longe estavam fadados a sofrer perdas. Era uma ocorrência comum. Se Ans tivesse perguntado em qualquer outro momento, Kakuzu não se importaria. Mas perguntar agora em um momento tão crucial, e até mesmo enviar uma carta diplomática oficial, era evidente quais eram suas verdadeiras intenções. Ele apenas se juntara ao resto do mundo Shinobi para tirar vantagem da difícil situação da Terra dos Dragões. Como Ans queria uma parte dos despojos, Kakuzu naturalmente veio visitá-lo. Ans sentiu-se sufocado. O maior inimigo da Terra dos Dragões era claramente Kirigakure, mas, de alguma forma, a culpa era da Terra da Chuva. Como isso era justo? E se eu dissesse que não sou eu quem está mirando a Terra dos Dragões, que há outra pessoa por trás de tudo isso? Kakuzu apenas riu baixinho. Não havia dúvida de que alguém estava manipulando os bastidores. Mas se Ans tinha sido tolo o suficiente para concordar e colocar mais lenha na fogueira, ele ainda era o responsável. Se o cérebro por trás de tudo isso pedisse para você desistir de sua posição como líder da Terra da Chuva, você obedeceria? A expressão de Ans ficou fria. Salamandra era um homem que valorizava o talento, possuía uma personalidade forte e estava comprometido em proteger sua aldeia. Mas havia uma coisa que ele jamais toleraria, uma ameaça ao seu poder. Já que você insiste em ser teimoso, não vou perder tempo. Você ousou invadir minha Terra da Chuva, agora prepare-se para enfrentar o castigo. Acha mesmo que sobreviverá quando minhas unidades ninjas móveis chegarem? Apesar de ser uma nação pequena, o País da Chuva não era fraco. Sobreviveu por muito tempo entre as grandes potências do País do Fogo, do País do Vento e do País da Terra. Com base em seu poderio militar, suas forças móveis somavam pelo menos 2.000 Shinobi. Para a maioria das pessoas, essa era uma força avassaladora. Mas para o Kakuzu, não era nada. Ele levantou um único dedo e apontou para Ans. Antes que eles cheguem, você consegue sobreviver? Que arrogância! Talvez o passar do tempo tenha feito você esquecer a Segunda Grande Guerra Ninja, declarou Ans, formando selos de mão. Jutsu de invocação. Uma explosão de fumaça branca irrompeu, revelando uma salamandra enorme. A parte superior do corpo era de um roxo profundo, enquanto a parte inferior era de um branco puro. Sua cabeça estava coberta de inúmeras protuberâncias verrucosas, cada uma contendo uma toxina letal. Cada respiração que exalava era permeada por uma névoa mortal. Ans rapidamente executou outro selo, o jutsu de cintilação corporal. Era uma técnica básica, mas sua eficácia variava de acordo com o usuário. Veja Shizui do cintilamento corporal, por exemplo, sua maestria no jutsu era incomparável, o que lhe rendeu o apelido. Da mesma forma, o uso do jutsu cintilante corporal por Ans foi formidável. Ele não se teletransportou apenas, sua salamandra se moveu junto com ele. Em um instante, elas apareceram atrás de Kakuzu. Morrer. Com um único comando, a salamandra atacou sua enorme cauda caindo. Uma explosão ensurdecedora ecoou pela torre de ferro. Poeira e detritos enchiam o ar, e o local onde Kakuzu estivera era agora uma pilha de escombros. Ans, de pé sobre sua invocação, ergueu a cabeça e examinou a área. Era uma pena que tivesse errado, mas não estava surpreso. Se derrotar Kakuzu fosse tão fácil, teria sido inesperado. Ele levantou um dedo e apontou para Kakuzu. Você já está morto. A declaração foi enigmática, quase teatral.
Mas Kakuzu sabia que não. Ans não falava em vão. Seu olhar penetrante varreu o ambiente, notando que as nuvens de poeira do impacto haviam se misturado a uma toxina sutil, quase imperceptível. Simplesmente inalá-lo seria fatal. Impressionante. Antigamente até aqueles 3 pirralhos de Konoha temiam seu veneno e evitavam lutar de perto, não é mesmo? Kakuzu estava, é claro, se referindo ao Sannin. Todo o corpo de Ans estava contaminado com veneno. Uma pessoa normal morreria ao inalar até mesmo a menor quantidade. Naquela época, Jiraiya ainda não havia dominado o modo sábio, e Orochimaru não havia desenvolvido suas técnicas de imortalidade. Nessa situação, os 3 só conseguiram um impasse contra Ans. Mas honestamente não acho que você seja tão impressionante assim. Ao ouvir o comentário levemente desdenhoso de Kakuzu, Ans franziu a testa ligeiramente. Não que ele estivesse irritado com as palavras de Kakuzu, na verdade, ele se perguntava por que o homem ainda não havia demonstrado nenhum sinal de dor. Kakuzu pareceu ler os pensamentos de Ans e respondeu com um sorriso calmo. O que você está esperando? Esperando o veneno fazer efeito? A expressão de Ans mudou momentaneamente, mas rapidamente voltou ao normal. Kakuzu, eu sei que você é forte. Sua maestria na liberação de aço é praticamente incomparável. Quase ninguém consegue romper suas defesas. Mas por mais resistente que seja seu exterior, seus órgãos internos não podem ser treinados. Você já inalou meu veneno. É só uma questão de tempo até que ele se espalhe pelo seu corpo. E mesmo assim, você continua sorrindo? O veneno de Ans foi projetado para corroer órgãos internos. Quanto à sua potência, era pelo menos comparável ao que Tsunagakure havia desenvolvido. Tudo bem. Admito que seu veneno é bem potente. Removê-lo não será fácil. Mas eu não estava rindo de você agora, só me lembrei de algo engraçado. O que? A carranca de Ans se aprofundou. Para ser mais preciso, é mais uma piada, disse Kakuzu. Uma piada chamada, envenenando Senju Hashirama até a morte. No momento em que terminou de falar, Kakuzu levantou uma mão e formou um selo. Inúmeros galhos irromperam de dentro da torre de aço, envolvendo instantaneamente a salamandra sob os pés de Ans, prendendo-a firmemente. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.